Olá, meninas, boa noite. Ah, muito bem. Muito bem. Boa noite, meninas, boa noite que todo mundo que tá entrando. Érica, tudo bom? Érica, Marinelli, boa noite, Luana, Charlene, Nayara, Josiane, boa noite, Joana, boa noite. Boa noite, meninas, sejam muito bem-vindas. Hoje vai ser uma live muito especial. Hoje eu e a Dani Vitorazzi vamos conversar sobre perdas gestacionais. Isso é um assunto muito importante, muito relevante, muito marcante na vida de uma mulher. Uma vez eu já tive uma conversa, inclusive, que ficou gravada lá no IGTV com a Raquel Viotti, que é uma psicóloga, sobre perda gestacional do ponto de vista da recuperação emocional. E hoje a gente vai contar, né? A Dani vai contar um pouquinho da história dela e ela vai tirar algumas dúvidas. Algumas seguidoras também fizeram algumas perguntas na caixinha de perguntas dela e ela vai me fazer essas perguntas hoje. Então é com o maior prazer que eu vou parar um minutinho agora para chamar a Dani Vitorazzi para nossa conversa, tá bom? Vamos lá. Dani, te convidei. Agora vai aparecer um convite aí para você. A Dani, gente, é uma youtuber que eu conheci. Tudo bom, Dani? Oi, Fer, tudo bom? Tudo bem, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Eu também arrumar aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite todo mundo. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, né? Ô Dani, eu não te contei isso nas nossas conversas, né? Foi uma coisa agora que eu resolvi compartilhar. Eu conheci você quando eu estava recém-parida do Estevão, basicamente. E eu me lembro que uma noite, nessas de botar o Estevão para dormir, fiquei assistindo vídeos para poder pegar no sono depois, né, na madrugada, e acabei ouvindo todo o seu relato. E eu me lembro, eu estava vivendo um momento muito mãe, menos médica, né? E eu me lembro como foi chocante sair dessa posição muito médica, que era o que eu vivia antes da gestação do Estevão, e aí depois do parto dele viver esse momento muito mãe, e eu ouvi o teu relato e eu não conseguia ter a perspectiva médica, apesar de você passar. Mas eu chorava com a sua perspectiva como mãe, né? E ainda mais depois Muito do louco. pós-parto, né? Que a gente fica mais sensível ainda. Exatamente, não, com certeza. Peraí. Não, com certeza. E você. Perda gestacional é sempre muito duro, né, Dani? Sim. Não tem jeito. Não é tem, verdade. Não tem como ser fácil, né? Passar por Não, tudo não é isso, fácil nunca. Foi fácil, tirei de letra, não. Sempre vai ser. Até hoje, faz muito tempo, mas até hoje ainda machuca, né? Claro, eu acho que vai machucar para sempre, né? Assim. Sim, também acho. E eu falo isso também porque minha mãe teve uma perda com 6 meses. Ah, é? Era para ser minha irmã mais nova. E até hoje, 18 anos se passaram. E até hoje a minha mãe sente, fala dela. O nome dela ia ser Flora. Então, assim, eu vejo por ela. E ela ter vivido tudo isso e ainda depois reviver isso comigo, né? Como vó. Não, com certeza não deve ter sido fácil. Imagino que com certeza não deve ter sido fácil. Dani, eu acho que deve ter gente do meu Instagram, deve ter gente do teu Instagram, do YouTube, que eventualmente está aqui. Então, vamos começar nos apresentando uma para outra, né? Para a gente poder, para as meninas que conhecem a Fernanda e quem conhece a Dani, para a gente poder prosseguir o nosso papo a partir daí. Quer começar? Pode ser você. Pode ser? Então, tá bom. Então, tá bom. Eu sou Fernanda, eu tenho 30 anos. Às vezes eu fico na dúvida, mas eu tenho 30 anos. Eu sou ginecologista. Às vezes eu fico isso mesmo. Ainda não perdi essa memória. Sou ginecologista e obstetra, me formei na UFRJ, que é a federal aqui do Rio de Janeiro. Depois fiz a minha especialização na UERJ, que é uma maternidade especialista em alto risco, né? A gente tem muitas pacientes, né? Até você comentou, será que você tem experiência nisso? Nossa, na residência era o que a gente mais tinha na especialização, né? A gente tinha um consultório de gestantes só com colagenose, só com doenças super graves. Então, é o que a gente mais viu, né? O que eu mais gosto, na verdade, foi por isso que eu decidi fazer minha especialização lá, inclusive. E aí saí de lá, onde a gente via muito alto risco materno, e fui fazer uma subespecialização, que é de medicina fetal, no Fernandes Figueira,
que é um centro de medicina de alto risco fetal, né? Quando os bebezinhos têm problemas. Justamente para eu ver o outro lado da moeda, porque eu sentia que eu precisava completar a minha formação nesse sentido. Abri consultório, né? Continuei nos plantões. Hoje sou mãe do Estevão, que veio já no final da minha especialização e que é a maior realização da minha vida, na verdade, né? Não tem título para mãe, mas devia ter, porque com certeza é a melhor realização da minha vida. Concordo. É verdade. E você, Dani, conta um pouquinho de como hoje você trabalha bastante no YouTube, né? Eu vejo direto, eu tô vendo seus vídeos. Como é que foi um pouquinho dessa sua rotina da sua rotina não, da tua história, da tua trajetória, né? Resumidamente, para poder você chegar até aqui hoje. Sim. Então, meu nome também é Daniele Vitorazzi. Tô beirando os 30, esse ano eu faço 30, em dezembro. Então, né? Tá bem aí, batendo na portinha. Eu sou bacharel em Direito, eu não tenho ainda a minha carteirinha da OAB, pretendo tirar. Em meio a esses estudos, eu perdi o Henrique, e aí eu, assim, procrastinei um tempo da minha vida, não tive coragem de continuar estudando. E depois de um tempo, falei, não, agora eu vou voltar. Voltei quando estava grávida da Helena, que foi ela que me deu força. Porém, fiz uma prova, veio a pandemia, não fiz mais. Pretendo voltar. Assim que essa vida de mãe dá uma pausinha, porque a Helena tá muito nova, ainda exige muito, com 9 meses. E aí eu sempre quis ter um canal no YouTube, sempre, sempre. Eu nunca me vi sendo uma bacharel em Direito, mas sempre me vi sendo mãe. Sempre quis ser mãe, meu maior sonho é ser mãe. Sempre, desde criança. Eu sempre brincava com as bonecas de mamãe e filhinha e tinha 10 filhas. E por incrível que pareça, conheci o Lucas, que é meu esposo, que também pretendia ter 4 filhos igual a mim. Então, assim, temos um, que é o Henrique, que se foi com 39 semanas e 4 dias. Depois nós perdemos mais um menino, que eu falo que é o meu Rafael. E aí depois tivemos a Helena. Então já temos 3, né? Vamos ver se a gente embarca em mais 2 aí e a gente fecha em 5 nessa maternidade. Maravilhosa. E aí, eu contei a história do Henrique no YouTube, resolvi contar, foi onde começou o meu canal, né? Aí deu bastante... eu ia te perguntar isso, assim, porque eu nunca vi, Fer, assim, relatos, assim, procurava relatos, não achava nada, assim, que me identificasse, né? Depois que eu passei por isso. E aí eu resolvi, e foi nisso que eu comecei a engajar. Tipo, quando eu vi que eu tava ajudando muitas mães, eu engajei nisso. Isso foi me dando força, fui conseguindo seguir um dia de cada vez, me identificando nas histórias das outras mães, eu dando força para elas, elas dando força para mim. Então, assim, foi maravilhoso e até hoje é uma coisa que eu adoro e que eu quero, assim, seguir pro resto da minha vida. Independente de advogar, não advogar, estar trabalhando em outro setor, eu quero continuar com o canal. E eu acho que você faz isso muito bem, com muita naturalidade. Eu gosto muito de assistir seu canal. E a minha pergunta ia ser justamente essa: se você abriu o canal por conta do Henrique, né? Se foi nesse contexto ou se você já tinha um canal antes, porque eu admito que eu não achei muita coisa de antes. Não, foi por causa do Henrique mesmo. Sempre quis ter, sonhava que o Henrique nascesse, compartilhar a maternidade lá, porque sempre quis. Mas foi por conta dele mesmo, contando a história dele. O primeiro vídeo é o dele. Entendi. Aí daí em seguinte, então... de tentantes, né? Os exames que eu fiz, depois teve outro aborto, curetagem, assim foi indo, né? Entendi, perfeito, perfeito, muito bom. Gosto muito da forma com que você trata com naturalidade, da forma com que você expôs com lamentação, mas sem murmúrio, e entendendo que você precisava de um tempo para recuperar. Uma coisa que eu vejo muito por aqui, Dani, assim, é uma pergunta muito frequente na caixinha de perguntas, assim, é falar: Fernanda, eu tive uma perda há 2 meses, já posso tentar de novo? Eu falo, olha, fisicamente você pode, mas eu sempre pergunto isso, emocionalmente você está pronta? Será que você já fez o luto desse seu bebê? Será que você já está pronto para ter um outro? Porque uma perda gestacional é sempre a perda de um bebê. Mesmo que seja um bebê pequenininho no início, como você perdeu o Rafael, ainda assim, por mais que ele tenha... É um filho que passou pouco tempo com a gente, mas ainda assim é um filho. Ele tem um lugar na família, como você falou, né? Você hoje está no seu 3º filho. Sim. Né? Exatamente. E essa pergunta que as meninas deixam bastante para você, eu também me cobrava muito essa parte. Eu sempre pensava, eu preciso engravidar logo, eu quero ter outro filho.
Acredito que tendo outro filho vai melhorar a dor aqui. Só que com o tempo eu fui vendo que realmente não era assim, sabe? Eu precisava de um tempo, tanto que eu demorei para engravidar de novo, não só por conta dos exames, também porque eu não queria passar por isso de novo. Então eu decidi decidi emagrecer primeiro para ter uma gestação mais saudável, decidi investigar para ver se eu tinha uma possível trombofilia, ver, né, a causa. Estudar mais sobre a pré-eclâmpsia para na próxima gestação não passar por isso de novo, né? Se tinha como evitar aquilo, se tinha algum remédio que eu poderia estar tomando, alguma suplementação. Mas eu me cobrava demais, eu queria para ontem ter um outro filho. Então, quando a gente perde um bebê, é assim que a gente fica mesmo. Fica assim, em busca do arco-íris, o tempo todo pensando, querendo já ter. Mas realmente é o que eu sempre falo para as mães. A gente tem que dar um tempo para a gente viver o nosso luto. A gente vive o pós-parto, né? Vive o puerpério. Então, a gente, como se, com o nosso filho nos braços. E o luto é a mesma coisa. A gente tem que viver como se o filho estivesse aqui, mas é o luto em si. Você tem que chorar mesmo quando sentir vontade, botar para fora, sabe? Se rodear de pessoas que te amam, que estão ali com você, família. Não dar ouvidos para outras pessoas, porque sempre vai achar alguém para te falar asneira no meio desse caminho, que vai te deixar mais, né, para baixo do que você já tá. E dá o tempo pro seu coração curar. Porque depois, gente, quando chega o arco-íris, é só felicidade. Ainda mais se você tem um diagnóstico fechado, se você sabe a causa da perda do seu bebê, é muito mais tranquilo passar por tudo isso. Com certeza. Teve alguém que perguntou aqui, Dani, nos comentários, eu deixei aqui porque para a gente poder... para poder ver o que as pessoas estão realmente com dúvida, gostariam de saber, né, da nossa conversa. E alguém pediu para você contar um pouquinho, rapidinho, a história do Henrique, como é que foi. Tá. O Henrique, eu até então, vou resumir assim, né, dar uma resumidinha. Se eu estiver falando muito, você me dá um corte aí, Fer, porque eu sou... Não, eu também sou essa. Eu sou essa prolixa, se deixar as minhas... Quem é a minha família, eu também, então a gente vai se entender. Sabe, eu começo a falar e não paro. Ó, o Henrique foi muito planejado, muito esperado, assim, planejado assim. Aconteceu, escapuliu, mas sempre conversamos sobre ter ele, tá? Sempre quisemos, já tinha nome. E aí, minha mãe teve pré-eclâmpsia, minhas primas tiveram pré-eclâmpsia, minhas tias também tiveram pré-eclâmpsia. Então, já era um histórico da minha família em si. A minha gestação ocorreu tudo bem, tudo tranquila. E eu pretendia ter um parto normal. Sempre foi meu sonho ter parto normal, se eu pudesse. Lógico. Não para botar a vida do meu filho em risco. Se tivesse condições, tivesse como ter, eu queria ter parto normal. Se o médico chegasse em mim e falasse, não tem condições, ou é fazer uma cesárea ou é perder seu filho, vamos para cesárea. Enfim, fomos até 37 semanas. Com 37 semanas, a minha pressão começou a aumentar. Só que nesse decorrer, de 36 para 37, eu comecei a inchar. E aí, como grávida de primeira viagem, eu falava, não, meu inchaço é normal, tá tudo certo, né? Minha família, todo mundo, você tá muito inchado. Eu não queria escutar ninguém, sabe? Porque já tava no final, e inclusive no final da minha gestação, que é o bem no Natal. Então, aquela reunião de toda a família junto, todo mundo, né? Ninguém queria que eu tivesse normal, achava muito arriscado, queria que eu fizesse uma cesárea. E na época do Natal eu estava com 37 semanas certinho. Então foi quando eu comecei a inchar e comecei a tomar, a pressão aumentou e comecei a tomar metildopa. Tomava 3 vezes ao dia. E aí o meu médico, ele era um médico assim, gente, muito naturalista. Vocês não estão entendendo. Desde o começo da gestação, nem ácido fólico ele passava. Eu cheguei tomando e ele cortou o ácido fólico. Ele falou assim, não, mas você pode continuar tomando porque você já comprou. E hoje em dia eu fico doida na hora que eu vejo umas coisas dessa, né? Eu fico, gente do céu, como que o meu coração uergiano... Dani, calma, deixa eu fazer uma observação. Meu coração uergiano, que é de quem se formou na UERJ, né, que, assim, que a gente faz muito alto risco, a gente fica taquicárdico ao ouvir umas condutas dessa. Porque, assim, depois de 37 semanas, pressão alta... Assim, na verdade, pressão alta a partir de 20 semanas você tem que investigar para eclâmpsia, mesmo que a mulher já tenha pressão alta. E depois de 34 semanas, em especial depois de 37, você jamais entraria com remédio para pressão. Jamais entraria com remédio para pressão. Sim. Isso é surreal. Isso não existe, né? Você investigaria, eventualmente até internada, dependendo do nível de pressão da paciente, senão você poderia... investigar em casa, tudo bem, dependendo do nível de pressão. Você jamais entraria
com o remédio de pressão. Qualquer descontrole pressórico... Já, né? Porque 37 tá quase... É parto! Já tá termo. Não. É, via de parto. Com 37 semanas, se fechar diagnóstico de pré-eclâmpsia, é parto. A pré-eclâmpsia grave, que é aquela que chega com 16/11, é parto com 34 semanas. Não sei se você lembra do relato do meu vídeo. Eu vou terminar de contar pra você ver quanto que a minha pressão chegou. Eu lembro! Por isso que eu fico taquicárdica, só de lembrar disso, entendeu? Então, assim, é muito surreal, né? É muito surreal. E ele é um médico bem renomado aqui na minha cidade, continua atendendo, tá? Já tem processos contra ele, ele já esqueceu gases dentro de uma paciente, fechou ela com gases, causou problema. Tem uma criança que ele tentou parto normal, que veio com problemas também, enfim. Então, mas ele continua atendendo aí. E aí, gente, com 37 a minha pressão aumentou, tomei o metildopa, a minha pressão continuava oscilando, eu sempre com o aparelhinho, tirando em casa, tirando em casa não. Em casa eu não tinha aparelho, ia na farmácia. Tirar a pressão, na gestação da Henrique, que eu adquiri o aparelhinho, né? Fundamental. Para todo mundo. Aí eu peguei e comecei a passar mal, sentindo dor na boca do estômago, logo abaixo do peito aqui. Bem em cima aqui, embaixo do peito. Tinha muita dor, dor epigástrica, né? E dava aquela dor, aquela dor, e chegava a causar falta de ar. E eu percebi que o Henrique diminuiu os movimentos. Eu senti isso. Ele mexia muito e ele começou a diminuir. E aí eu peguei, o médico estava viajando, entrei em contato com ele, aí no outro dia ele voltou, a minha consulta era para ser, sei lá, uma quarta, eu sei que adiantou para uma segunda, e aí ele pegou e falou, olha, deixa eu te avaliar, deita aqui. Aí eu feri a pressão, já estava alta, e ele falou assim, ó, essa dor que você está sentindo aqui, é porque o músculo distendeu, né, a barriga está muito grande, e o bebê diminuiu o movimento, é normal, porque já está no final da gestação, já não tem mais espaço para o neném se movimentar aí dentro e tal. Tranquilo. Outro dia... Uma coisa, Dani, deixa eu só fazendo observação, conforme você vai tendo seu relato, eu vou só fazendo observação para esclarecer as pessoas a respeito dessas observações que você faz, que são super pertinentes. É até real que essa dor em cima pode acontecer sem que haja doença. É até ok você dizer que a mulher pode inchar no final da gravidez. É até ok diminuir um pouquinho o movimento no final. O problema disso tudo é quando a gente não junta tudo isso e, principalmente, vendo a pressão dessa paciente, que é o nosso norte, não toma uma conduta de acordo, né? A grande questão, porque assim, a gente fica muito sintomática, sentindo coisas diferentes. Você já experimentou isso no final da gestação da Helena também, né? Então a gente sente coisas diferentes, de fato, no final da gravidez, e nem tudo necessariamente é uma doença grave. Mas o grande problema é não juntar os pontos. Esse que é o problema. E você vê que a mulher está inchando muito, que ela, no momento da pressão alta, sente essa dor epigástrica. Um mês pro outro, eu ganhei uns... Olha, eu não sei nem quantos quilos. Eu tava ganhando pouquinho, mas foi assim, questão de 5 quilos, de um mês pro outro, Fer. Exata. Isso é muito importante. Uma retenção hídrica rápida, que a paciente ganhe muito peso. A gente tem que levantar todas as orelhas, né? Assim, abrir os 5 olhos do corpo, porque isso é alguma coisa. O grande problema é esse, não é um sintoma isolado. É ter tudo isso na mão e não ligar os pontos, né? Verdade. Hoje em dia eu entendo, né? Depois de muito estudo. Não. Mas naquela e uma coisa, Dani, exatamente, uma coisa só que eu quero deixar assim muito clara é que eu não quero em momento nenhum botar qualquer tipo de culpa em você. A paciente não tem que saber nada disso. Isso é informação técnica que a gente tem que estudar faculdade e residência para poder saber manejar e juntar esses pontos. Então, de maneira nenhuma, eu tô querendo colocar culpa, né? Longe disso, pelo amor de Deus, você é uma vítima dessa situação. Eu só tô comentando isso para as pessoas aprenderem até sinais de alarme mesmo, né? Sim. Isso, exatamente. E aí, Fer, onde que eu parei mesmo? Não lembro agora. E aí você foi no consultório, você falou que você estava sentindo a dor epigástrica. E ele reduziu os movimentos. Aí no outro dia, eu acordei também, no meio da noite, muito ruim, muito mal também. Entrei em contato com ele. Aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu falei pro Lucas, não adianta entrar em contato com ele. Ele tá falando que é normal. Por que eu vou procurar um médico, mesmo sendo meu médico do pré-natal, sendo que ele tá falando que eu tô sentindo normal? Pra que eu vou voltar nele? Falei, vamos, amor, levanta, eu não aguento ficar do jeito que eu tô.
tarde da noite. Vamos pro hospital porque eu tô passando muito mal. Falta de ar, me faltava o ar e me doía muito e muita falta de ar. Cheguei no hospital com a pressão 18/10. Pressão. Aí cheguei no hospital, ainda tive que esperar, né, tranquilamente ali, como se, né, tivesse tudo bem. Nem fui passada na frente, esperei ser atendida, passar pelo médico. Ele pegou, consultou, fez fez um toque para ver como que tava. Entrei para tomar remédio, deu dipirona para mim. Tomei dipirona na veia. Fiquei lá. E ele ficou com o aparelhinho aferindo a pressão o tempo todo, a maquininha tirando a pressão, aferindo a pressão tranquilamente. Nesse dia, saiu meu tampão mucoso. Acho que por conta do toque que ele fez, né? Eu lembro que eu fui com a bolsinha no banheiro com o Lucas, saiu meu tampão mucoso e ficamos lá. Aí, quando foi mais ou menos umas 3 e pouco da manhã, 3:30, ele me deu alta. Aí eu peguei e vim pra casa. E ele solicitou uma ultrassom também. Só que não tinha como fazer nesse dia, porque estava fechado. Teve que ir no outro dia. No outro dia eu retornei 8 e pouco da manhã para fazer ultrassom. O médico do ultrassom falou que estava tudo normal, que o Henrique estava bem. O Henrique teve restrição de crescimento, teve RCIO e estava bem. Então, assim, foi uma negligência. Ele nasceu com quantos quilos, Dani? Ele nasceu com quantos quilos? 2,750. Com 39 semanas e 4 dias. 39, quase 40, né? Bem magrinho, você via a pele, assim, ó. Pele. E nasceu comprido, né? Porque nasceu com 51 centímetros. Nasceu bem comprido, cresceu, bem comprido. Mas o peso mesmo ele não estava ganhando. E isso não foi visto na ultrassom também. Então, o médico da ultrassom também, né, vamos dizer assim, me negligenciou. Aí eu juntei esses exames. E aí também, esse dia eu fiz exame de sangue na hora. Eu colhi e saiu o resultado. Tudo alterado. O que o médico do plantão falou? Pega esses exames e envia para o seu obstetra. Ele, que era o médico do plantão, não olhou meus exames, não falou nada. Falou para mim enviar para o meu médico, que era para ele estar analisando. Não sei se não queria intervir, não sei, né? Enfim. Peguei no outro dia, mandei pro meu médico, que ó, doutor Álvaro, tal, mandei para ele, peguei ultrassom. Ele atende no outro hospital, aqui atende em vários, ele estava de plantão nesse hospital, ele falou, vem aqui agora que eu quero te ver. Peguei, fui até o hospital que ele estava lá, e ele pegou, fez mais um exame, por ser um hospital bem precário, não tinha como fazer uma ultrassom, nem tem aparelho, nada. Ele só escutou o coraçãozinho dele, e tava batendo normal, e fez um exame de urina em mim e um exame de sangue. Ele falou, agora você vai para casa, porque tudo daqui para frente depende só de mim. O que eu precisava saber aqui é se tá tudo bem, o coraçãozinho dele tá bem, então a gente sabe que tá bem. Depois eu te mando o resultado do exame. Peguei, falei, bom, vou fazer o quê, né? Confiar, né? Claro, o médico falou, tá tudo bem, você acredita. Claro, peguei, claro, com certeza. Isso foi numa quinta-feira. Aí, quinta, sexta, eu acho que eu não lembro mais, foi um final de semana. Daí que foi uma semana passando mal e uma semana eu indo atrás de médico, em hospital, indo atrás de outro médico. E aí, no outro dia, ele mandou mensagem falando que estava tudo certo, os exames, que estavam bons. E ele chamou eu até lá porque ele assustou, né? Porque os exames estavam todos altos, todos alterados. Eu estava perdendo proteína na urina. A proteína... Quanto que deu? Lembra, mais ou menos? Alteradas. Eu tenho tudo aqui. Não lembro do valor. Eu posso pegar depois pra você. Era só por curiosidade. Não, eu não vou lembrar agora, mas eu posso ver depois. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Mas eu lembro que estava alterado, sim. E bastante. E aí, ele pegou, mandou uma mensagem, falou que estava tudo ótimo. E no outro dia, eu percebi a redução do Henrique, continuei percebendo os movimentos reduzidos. No outro dia, quando eu acordei, ele mandou, bom dia, como está o Henrique? E eu não sei, porque até hoje eu fico encucada com essa mensagem, sabe? Assim, do porquê ele vinha perguntar, vinha atrás. Não sei se ele viu alguma coisa, não falou, eu não sei, nunca vou saber, né? Não tem como. Mas ele veio, perguntou, mandou a mensagem. Eu falei, bom, doutor, ele continua com os movimentos reduzidos. Hoje mesmo, até um dia antes ele tinha mexido, hoje ele não mexeu nada. Eu estava na casa dos meus pais almoçando, aí ele mandou para mim, falou, ó, sugiro que você vá no PA do hospital e faça um cardiotoco. Aí eu peguei e fui. Aí, né, tranquila, cheguei lá, tinha uma doutora, ela pegou, colocou o cardiotoco e procurou.
Aí ela pegou e eu falava assim pra ela, não, doutora, tá errado, porque meu médico não escuta aí. Meu médico sempre escuta mais embaixo. Aí ela procurou e falou, não, porque eu não tô escutando o coração. Desculpa, Fer. Eu não tô escutando o coração do seu neném. Mas se acalma, mãe, tá tudo certo, eu vou pedir uma ultrassom. Eu já fiquei desesperada, né? Como que se acalma? Sendo que, né, até então, eu sentindo todos os sintomas, comecei a passar tudo na minha cabeça. E meu maior medo sempre foi perder o Henrique por conta da minha mãe, por ela ter passado por tudo isso. Então eu tinha muito medo. Por isso até que eu fiquei muito pisca, sempre correndo atrás, né? Sabia que não estava bem, coração de mãe sente que não tá bem. Aí fui naquela ansiedade de esperar na sala para fazer ultrassom, o médico não tinha chego. E na hora a médica já ligou para ele e falou. E ele pegou e falou, tô indo. Então, o médico da ultrassom até estava lá, mas ele queria que esperasse ele chegar para ele entrar comigo. Certeza que ela já falou, óbito fetal. Certeza. Aí peguei, fui. E eu tava com uma doula. Na época, inclusive, eu fui a primeira paciente dela. Ela nunca acompanhou um parto. O primeiro parto que ela acompanhou foi o meu. E aí ela é muito amiga dele. Ela já teve 3 partos normais com ele. Com esse médico. E aí ela pegou e foi pra lá também. Assim que ela ficou sabendo, ele entrou em contato com ela e foi pra lá. Aí na sala da ultrassom, o doutor colocou e a ultrassom que ele pediu era com Doppler, né? Já tinha feito algumas outras e coloridinha tudo, né? E a ultrassom, o Lucas sentou na cadeirinha, ele olhava assim, tava tudo preto e branco, você não via assim a cor. E via que não tava normal, né? O Lucas já desesperou. Aí depois ele procurou o outro médico, falou assim, ó, vou sair da sala e vou deixar o Álvaro conversar com vocês, porque ele é seu médico. Então, ele que tem que conversar. E eu perguntando, doutor, tá tudo bem? Tá tudo bem? Não, eu vou sair, ele conversa. Pegou e saiu. Aí ele, todo sem jeito, falou assim, tá confirmado. OF. Falei, eu não quis entender, né? Falei, uai, OF? O que é isso? Óbito fetal. Pegou e falou. Aí, na hora, minha ficha nem caiu. Fiquei em choque. Ele falou dessa forma com você, Dani? Dessa forma. OF, óbito fetal, confirmado. O Lucas entrou em prantos, começou a chorar, ele foi, abraçou o Lucas. E eu fiquei, tipo, em choque. Minha ficha não caiu. Eu não entrei na... Fiquei em choque. Não sabia o que fazer. Minha cabeça estava lá na minha mãe, como contar pra ela tudo isso, tipo, por telefone, né? Porque eu não tinha nem como sair do hospital. Eu tinha que ligar e falar, ó, mãe, seguinte, Henrique tá morto. Tipo, pro meu pai, pra todo mundo, né? Aí eu peguei, liguei, falei, ela não acredito que tá acontecendo isso de novo e tal. Deu nem 15 minutos, um tempo, chegou minha mãe, meu pai, meu tio, que tava aqui de Cáceres, todo mundo no hospital, chegou a doula, foi todo mundo pra lá. E aí ele fez um toque, falou, ó, vou fazer um toque pra ver como que tá, pra ver como vai ser a via de parto, como que você quer ter. Na hora que ele fez o toque, eu tava com 3 centímetros já. E aí a doula chegou e trabalhou bastante na minha cabeça, conversando comigo. O que você acha que é melhor, tal? Mostrou os prós e os contras de fazer uma cesárea, de ter o parto normal. E eu sempre quis ter o parto normal. E eu agradeço muito, muito a Dani, porque eu deveria até ter escutado mais ela nesse dia. Porque se eu tivesse escutado ela, hoje em dia eu tinha uma foto do Henrique. Porque eu não tirei nenhuma. Por escutar a minha família. Então eu sempre falo para todas essas mães de anjos que siga o seu coração. Se tiver vontade, tira uma foto do seu filho. Eu pensei muito, eu vou sofrer depois, escutando minha família, meus pais, todo mundo, sabe? E hoje em dia eu me arrependo muito, porque eu não tenho. E a lembrança do Henrique vai apagando da cabeça. E a gente vai esquecendo isso com o tempo. Então, assim, o que eu falo para as mães de anjo se tiver vontade, tire e não escute ninguém. Eu nunca vou esquecer que ele estava no caixãozinho todo arrumado. Tive que escolher uma roupinha pra ele. Ainda nem peguei a roupa que eu queria, né? Eu tinha saído da maternidade, que eu queria pra ele. Só que eu não tive coragem de ir no meu apartamento. Porque depois do parto eu fui pra casa dos meus pais. E não quis deixar o Lucas passar por isso sozinho também, de ter que mexer nas coisas dele. Como a gente não ia ganhar agora, tava esperando, eu não levei as coisas pra casa dos meus pais. Tipo, mala, roupa, as outras coisas estavam lá. E aí eu peguei uma roupinha qualquer, arrumou ele, aí na hora do... Não quis fazer... velar, tudo, né? Dali já foi pro enterro, só eu, meu pai e o Lucas. Não chamei ninguém, não foi ninguém. Convidei meu irmão, mas ele não teve coragem de ir, ele tava sofrendo muito também, ele e minha cunhada.
E aí chegou lá no caixão, o rapaz, eu falei assim, eu vou abrir pra ver. Minha mãe falou, não abre, não abre, não abre. O rapaz falou, por que não? Ele tá tão lindo, eu arrumei ele tá parecendo um anjinho. Do lado dele, como não tinha flores, eu coloquei um monte de algodãozinho. E, tipo, eu nem sabia também que a gente tinha que providenciar muitas coisas, né? Igual flores, dessas partes. Minha mãe que foi atrás com o Lucas. É caixão que você tem que ver, tem que ter lugar para você enterrar seu filho. Se tem gente morta, você tem que tirar o resto de corpo. Tudo isso você paga para isso. Se você não tem dinheiro, você tem que enterrar seu filho como indigente, num lugar qualquer, sabe? Então, ainda, graças a Deus, meu pai pagava um lugar, uma gaveta. Tinha um filho, meu pai, lá morto de quando ele era mais jovem. Tirou lá, colocou no saquinho. Tinha esse lugar, o caixão. Teve uma pessoa, um anjo que apareceu nas nossas vidas, que orientou minha mãe, que ela podia conseguir de graça pela prefeitura. Falou, não é o caixão mais lindo do mundo, mas serve. E pra mim era o mais lindo, branquinho, todo arrumadinho. E eu optei por abrir o Henrique. Falei, não, eu vou abrir sim, eu vou ver meu filho, vou despedir dele. Aí eu abri, ele tava a coisa mais linda do mundo. E aí, nesse momento que eu queria ter tirado uma foto dele. Mas, assim, a família sempre fica na cabeça, né? Não, melhor não, você vai sofrer. Eu entendo que é pelo meu bem. Que eles fizeram isso, assim, por mim. Mas, se eu, naquele momento, se eu pensasse um pouco melhor, eu tinha tirado sim. Assim como muitas mães de anjo que eu sigo aqui, que eu vejo que tem a foto do seu anjo, muitas não expõem, não tem coragem de expor. Mas eu sei que tem guardado, tem muitas amigas que já passaram por isso e que tiraram a foto e guardaram esse momento. É uma orientação que eu deixo, assim, para as mães aí já. E, assim, porque a gente sempre pensa que não vai acontecer com a gente. Quando a gente menos espera, acontece. Então, assim, olha, foi um momento, não sei nem explicar, assim, só quem passa sabe. Isso eu tenho certeza que você imagina, né, como é. Mas assim, não. Assim, é o tipo de dor que eu acho que nenhuma mãe. A gente assim, não tem como se preparar para nenhum tipo de morte, né? Assim, eu como cristã acredito que a gente não foi feita para morrer, a gente foi feito para viver eternamente. E morte é consequência do pecado, então é uma coisa sempre dolorosa. Mas a gente, durante a nossa vida, a gente acaba pensando na morte dos nossos avós, dos nossos pais, né, de pessoas mais velhas que a gente, até do cônjuge, às vezes a gente pensa, né? Um dos dois eventualmente vai antes, é ruim de pensar, mas é a realidade. Agora, a gente nunca pensa isso a respeito de um filho. E quando a gente engravida, a gente não. É impossível você falar assim, viva a gravidez. Hoje o seu bebê é um feto. Não, o seu bebê ele já está correndo, ele já está andando de bicicleta, ele já está indo para o primeiro dia na escola, ele já está indo para a praia com você. Quando você engravida, você já está vivendo isso tudo, sim, né? Sim. Você engravida e você ganha sonhos juntos, né? Então, a perda de um bebê não é a perda de um feto que estava dentro da barriga. É a perda de tudo. É a perda de um sonho, é a perda de um projeto, é a perda de uma pessoa que você imaginou que fosse te enterrar e não você enterrar ele, né? Assim, sendo muito sincera. Então, é o tipo de coisa que nunca passa pela nossa cabeça. E eu não consigo sequer imaginar a dor de ver, assim, o Estevão tem 11 meses, né, tá quase fazendo um aninho. Eu não consigo sequer imaginar a dor de ver aquele rostinho, como você fala, né, aquele rostinho angelical ali no caixão. Meu Deus! E o que me deixa mais magoada, Dani, é que era, assim, você sabe disso, né, era uma morte muito evitável. E isso me deixa muito chateada da vida, porque existem mortes inexplicáveis em obstetrícia, assim como existe na vida, né? Assim, a gente infelizmente é aquela frase terrível, mas que é real, né? Para morrer basta estar vivo. É uma frase terrível, mas é real. Mas uma coisa é você ter um óbito que não é explicável, que você tentou fazer tudo, você seguiu todos os protocolos, você fez, né? Não tô falando você, tô falando a equipe médica, porque é a equipe que tem que saber dessas coisas, né? Você fez tudo, eles fizeram tudo. Mas quando você vê, assim, que me sensibiliza em extremo, como mãe e como médica, é porque você vê que foi falta de assistência adequada. E isso é muito doloroso. Isso é doloroso para você que sabe, e o que me irrita é de não ser doloroso para ele que fez isso. Não é possível, ele deve estar acostumado com esse tipo de notícia. E é diferente, né? Igual você falando, você saber. Eu acompanhei casos de ele fez o parto, inclusive.
de um neném anencéfalo. Então a mãe já sabia que era anencéfalo. E aí levou até o final e ela teve ele de parto normal. É diferente você já saber que seu filho tá ali, que vai partir, né? De repente é uma coisa inexplicável. Então, assim, é terrível. Passei dias pensando o que foi, como que foi, me culpei, me julguei várias vezes. Eu acho que durante, assim, nem sei quanto tempo, eu me senti muito culpada pela morte do Henrique. Sempre, sempre, sempre. E sempre tem gente em comentários maldosos que te julga, que te culpa, que você é a mãe que matou seu filho. Sempre. Então, assim, é muito dolorido, sabe? Nossa, sempre. Sem explicação. E Henrique, ele faleceu 2 dias antes da data prevista que ele estava para nascer. A minha DPP era dia 24 de janeiro de 2018 e ele nasceu dia 22. Então, já estava tudo prontinho, mala pronta, tudo passadinho. A gente estava só esperando ele mesmo. É o tipo da coisa, a gente fala muito hoje em dia, né, assim, como prevenir mortes evitáveis. E a gente fala isso no contexto de tudo. E o bom médico, ele é aquele que realmente vai atrás até dos seus mal históricos, digo, o que deu errado com a minha paciente? Graças a Deus eu não tenho histórico de óbito fetal, passa longe disso, mas acho que a boa pessoa é aquela que sempre olha, será que eu poderia ter feito alguma coisa melhor? Enfim, e o que me assusta é ver que esses profissionais não fazem isso, porque a falta de assistência que você recebeu foi uma assistência muito básica. Você não tinha como imaginar, você não tinha como ter ideia disso. Você fez mais do que estava a teu alcance. Quer dizer, tem mulheres que vão falar assim, meu bebê tá mexendo menos, mas deixa quieto. Tem pessoas que vão falar, meu bebê tá... Mas é isso mesmo. Então, você fez mais do que estava ao teu alcance. Quer dizer, mais do que uma pessoa habitualmente faria, né? Então, eu acho que você não tem... o que me assusta é a falta de critério médico, né? Você foi procurar uma pessoa que era renomada na sua cidade, você foi buscar uma segunda opinião de um outro profissional, né? Quer dizer, você fez exatamente tudo que era possível, né? Todos os exames você era a primeira a estar lá, nunca... Porque tem paciente que é meio assim, né? Fala assim, hoje a paciente aparece daqui a 5 dias, né? Você tem que ficar catando a paciente. Tem paciente que é assim. Mas você não, você antes do negócio acontecer, você já estava lá. E ainda assim o profissional foi negligente o suficiente para deixar uma tragédia dessa acontecer. Essa é uma tragédia que não é na vida de um bebê, é na vida de uma família, é na vida... Quer dizer, a Helena vai ouvir falar do Henrique, a Helena vai ter medo disso acontecer com ela também. E olha a qualidade, assim, claro que ela provavelmente vai ter uma assistência médica melhor, mas olha o medo que isso vai gerando na família, né? Sua mãe passou, você passou, é muito fácil, entre aspas, para a Helena... Todo mundo, exatamente. Todo mundo. Ele, não é a perda de um bebê. Da parte do Lucas, da minha parte também. Ele era o primeiro neto, foi o primeiro neto. Da parte do Lucas, primeiro bisneto. Então imagina como que foi o baque, né? Assim, para todo mundo. Não, com certeza. Com certeza. Assim, quero dizer que quero reforçar assim, de verdade. Sim, não pode falar. Não, eu queria só reforçar assim, esse meu sentimento, essa minha solidariedade com você, Dani. Eu acho que não tem outra palavra, embora essa palavra seja muito formal, não sei como trazer assim, meu sentimento de compaixão mesmo. É porque eu não gosto dessa parte que é meio coisa de televisão. Solidariedade. Não é disso. Assim, que meu coração tá com você mesmo e que, vendo do lado técnico e do lado de mãe, eu tenho a convicção de que você não teria como ter feito nada diferente. Você, Dani. Outras pessoas poderiam ter feito, mas você, a família, vocês não teriam nada para fazer diferente, né? Para vocês isso foi uma absoluta fatalidade. Então, Fernanda, eu poderia ter escolhido outro médico. Não, nem isso você poderia, porque você escolheu o que na época era o melhor. O que tinha uma boa fama, que tinha uma boa reputação. Então, quer dizer, nem isso você poderia ter feito melhor. Então, eu só queria reforçar de todo o meu coração esse seu sentimento, que eu sei que você trabalhou muito dentro de você, mas para dizer que realmente você não tem qualquer culpa nisso. Obrigada, Fer. Agora eu entendo, assim, sabe, que eu não tenho culpa mesmo, mas demorei muito para, como você falou, trabalhei muito isso na minha cabeça, demorei muito, foi um processo muito longo. Mas hoje em dia eu tenho total ciência e, nossa, total mesmo. Sou livre dessa culpa. Hoje em dia eu não carrego mais, mas carreguei ela por um bom tempo. Sim, com certeza. É verdade.
Bom, Dani, outra coisa que eu queria dizer vamos... pra você é assim, fala. a parte dele não ter sido humano também, sabe? De não vir depois atrás, Isso me de dar uma choca. mensagem. E eu tinha que retornar lá depois. E outra coisa que eu não contei, que aí eu optei pelo parto normal, tive, e ele não fez o meu parto. Não? Não. Ele estava fazendo parto de outra mãe que tinha filho vivo, né? Era mais importante. No mesmo hospital, numas salas do lado do meu. Então eu entrei pelo PA, fui pelo plantão e eu sempre pedi para Deus, falava: Deus, se eu um dia tiver que ter meu filho no PA, no plantão, e não o Álvaro não tiver à disposição, estiver viajando, qualquer coisa do tipo, o Henrique quiser vir, que eu pegue a doutora Carol no plantão. E foi ela que eu peguei no dia. A hora que trocou, entrei com uma e trocou e era ela. Então era uma doutora que eu queria muito que tivesse ali. E aí no momento do parto ela estava lá e ele apareceu, deu as caras e induzimos, ele colocou o comprimido do miso, né? E depois ele pegou e ela falou assim: tá perto do Henrique nascer. Você quer que eu entre em contato com o Álvaro? Eu falei: não precisa. Eu quero que você faça o meu parto. Esquece ele, esquece. É que eu e você, a Dola e o Lucas. E aí foi o tempo que eu fiquei em 8 horas e meia em trabalho de parto. Até acho que foi um tempo bom, não foi assim muito demorado. Foi ótimo. Foi super ok. Não tinha muito conhecimento depois a Dola falou que foi tranquilo, mas chegou com uns 7 para 8 centímetros, eu não aguentei, aí pedi analgesia também. Tava com muita dor, mas não era dor do parto, era a dor da pré-eclâmpsia, epigástrica aqui que tava doendo. Entendi, então, assim, entendi. Até então eu não sentia nem dor, não tava sentindo dor, né? Tava anestesiada, aí foi por conta dessa dor epigástrica que eu pedi analgesia. E aí o Henrique veio, 2h30 da manhã, lindo, no parto normal, bonito, magrinho, faltando ganhar um pouco de peso. Mas essa foi a vontade de Deus, né? Não sei se acontecesse também de tirar meu filho antes, ele não poderia vir com alguma sequela, talvez teria faltado algum oxigênio, não sei como que seria. Em última instância, a gente tem que acreditar que o Senhor, ele sabe o que faz. E isso não significa que seja o que é mais fácil, o que é, enfim, nada disso, né? Mas que de alguma maneira ele sabe o que faz, né? É claro que a gente não quer perder um filho para ser ajuda para outros, a gente não quer perder um filho para alguma coisa, né? Mas que ele trabalhe, pelo menos, já que aconteceu, para que seja um veículo de cura para outros também, né? Sim. Olha, minha mãe tá assistindo agora, já fiquei até emocionada com o comentário dela aqui. Dói até hoje a Terezinha. Do meu neto Henrique, sim. Que até hoje a gente conversa e ela é minha maior companheira da vida. A gente vive juntas e chora muito até hoje a perda dele, né? E vai ser eterno, igual falei pra você. E com certeza. Que a gente tem que conversar que é isso, que a gente precisa de médicos mais humanos, assim como você é. E não assim, não é só porque você é mulher e é mãe. Mas assim, é um todo, sabe? No hospital, depois que eu tive o Henrique, o médico, eu posso dizer que teve uma parte nele que foi até humana. Meu plano é enfermaria, ficaria com mais mães, e ele me colocou no quarto sozinha. Então, isso da parte dele é a única coisa que me aliviou bastante, porque eu vejo muitas mães de anjo por aqui que ficam no quarto com mães que acabaram de ganhar seu bebê e elas acabaram de perder. Mas a equipe do hospital, muito despreparada, não lê prontuário para entrar no quarto, eles entram e chegaram e perguntam: ai mãe, cadê o seu bebê? Aí você naquela dor tem que explicar que você perdeu seu filho. Então assim, exatamente. Eu senti muito isso, não sei se pelo que eu vejo nos relatos dos meus vídeos, eu acredito que é na maioria dos hospitais, né, em todas as regiões, porque assim, gente, é terrível você passar por isso e ainda ter que ficar explicando, dando satisfação, sendo que seria obrigação do profissional que tá ali, ler seu prontuário, saber o que é o caso para ele vir te atender, né? Não, e Dani, assim, sabe, o que eu não entendo é porque isso é uma coisa muito básica. Esse é o tipo de informação que é preguiça não passar de um plantão para o outro. Porque o certo é você conversar quando você está recebendo o plantão a respeito das pacientes. Ou você, antes de visitar a paciente, ler uma nota que seja a respeito dessa paciente.
sei lá, quantos dias pós-parto, cadê o bebê tá na UTI, tá no berçário, tá com a mãe, foi óbito, o óbito foi tardio, o óbito foi recente. Isso muda tudo. Isso muda tudo, entendeu? Assim, e como pode alguém entrar num quarto para examinar, ver que o bebê não está ali e ainda ter a cara de pau de perguntar, sem se tocar de que pode ter acontecido uma coisa ruim e é melhor dar uma lida antes de perguntar, no mínimo. É melhor, nesse caso, entrar mudo e sair calada. Né, assim. E o meu, assim, quem me perguntou foi uma anestesista. Ela estava grávida ainda, de barrigão, eu me lembro até hoje. E ela foi tirar o catéter, né, que fica o fiozinho atrás da gente. Aí ela foi tirar, e nessa que ela tirou foi quando ela deu esse, né? Aí ela perguntou, aí eu falei, não, meu filho, ele faleceu. Então ela ficou bem sentida, mas não foi só ela, teve mais profissionais, enfermeiros que entrou no quarto e chegaram de perguntar também. E outra coisa que eu sempre falo assim, né? É colocar na porta, né, da maternidade, já que todo mundo leva o nome Henrique, Helena, por que não o hospital em si colocar um lacinho de luto para saber quando for entrar que para sinalizar a mãe é lutada. Sim, não entendo por quê. Qual é a dificuldade de ter isso, né? Seria muito perfeito, assunto muito legal para assim, estar trabalhando dentro dos hospitais. Outra coisa que eu senti falta, pelo menos no hospital em que eu fiquei, foi o Henrique. Ele nasceu e ficou lá. Ninguém veio conversar com a gente, que a gente tinha que ir atrás de arrumar os papéis para tirar ele do hospital. Ele nasceu 2h30 da manhã. Quando foi às 18 horas da noite, meus pais tinham acabado de sair do hospital, da visita. Aí me entraram lá, chamaram o Lucas, falaram, ó, seu filho tá lá ainda. Não tinha uma assistente social para conversar com a gente, para falar que tinha que levar o corpinho dele, assinar as papeladas, porque tem que levar para o SVO para fazer o estudo, responder aquelas perguntas, né, que eles fazem, tudo. Não teve uma assistente social. Depois que meus pais foram embora, chegaram e falaram isso. O Lucas não pôde fazer também, porque a gente não era casado ainda. Ele sendo o pai da criança, não poder assinar os papéis. Tinha que ser meus pais. Então, meus pais tiveram que voltar ao hospital só para assinar os papéis. E aí, o Henrique, nessa madrugada, foi que ele foi levado para arrumar, para ser tudo certinho. Mas, assim, um despreparo total. Até nessa parte. Assim, uma coisa que eu sempre comento é que a obstetrícia é uma especialidade que erroneamente se prepara muito mal para situações adversas, né? Assim, quando a gente está falando de gestação, de parto, a gente sempre tá todo mundo só na expectativa do muito positivo. E aí a gente não se prepara tecnicamente, psicologicamente, né? Assim, do ponto de vista do lidar com a paciente, de lidar com o luto, que é presente, infelizmente, em qualquer caso, em qualquer parte da medicina, né? A pediatria vai lidar com o luto, a obstetrícia vai lidar. Não estou falando que a gente quer lidar, mas o fato é que a gente vai lidar em algumas situações até inexplicáveis. E a gente tem que se preparar, porque quando a expectativa é de vida e vem o óbito, é um óbito muito mais duro do que quando a expectativa já é de óbito. Uma coisa é você dar uma notícia de óbito para uma família que estava com um paciente há um mês internado no CTI em estado gravíssimo. Essa família já estava de alguma forma se preparando. Vai ser muito difícil, mas é diferente. Assim, a gente nunca está preparado realmente para um óbito, mas assim, uma coisa é você estar falando de uma família que já estava pensando nisso, uma pessoa idosa, ou que tinha uma doença importante, ou que sofreu um acidente, ficou muito tempo internado. Outra coisa, a gente está falando de uma família que estava pronta para receber um bebê em casa. É completamente diferente, né? E como a obstetrícia não está preparada para isso, o técnico de enfermagem não está, o enfermeiro não está, o obstetra não está, o anestesista não está, porque a gente não fala disso, que é uma parte super importante, o acolhimento dessa família, a parte burocrática dessa família, né? Tudo que envolve para tornar esse momento que é ainda mais doloroso para uma família que estava zero preparada para isso, que agora vai ter que lidar com isso totalmente de maneira inesperada, né, Dani? Sim. Realmente. E admito que, assim, nunca, não, graças a Deus, né, não experimentei com as minhas pacientes casos de óbito fetal, mas se por acaso, por fatalidade, graças a Deus, mas por causa de fatalidade, os números, infelizmente, um dia talvez eu enfrente, e eu achei muito interessante, isso vai ficar gravado eternamente na minha mente, essa questão de levar um lacinho e botar na porta para que todo mundo saiba
e preserve de alguma maneira o emocional dessa paciente que já está tão abalado, né? Sim, sim. Eu cheguei de comentar isso no relato do vídeo lá do YouTube, porque realmente eu senti muita falta disso. E fiquei pensando em como, assim, já que, vamos dizer assim, tem preguiça de ler um prontuário, né? A pessoa não tem coragem de chegar e ler o mínimo, igual você falou, para saber com que paciente que você está lidando. Então, eu fiquei pensando, assim, como, né, mudar essa história. Eu acho bem legal, assim, fazer isso, levar um lacinho, coloca, né? Para ter uma ideia que a Com gente é uma mãe certeza. educada, né? Aí as pessoas que tiverem acesso a essa mãe vai agir de forma diferente, tratá-la de forma diferente. Exatamente, com certeza, não tem jeito. Pelo menos tá uma preparada nos desavisados de plantão, porque infelizmente Sim. sempre tem. É verdade. Não tem nem que falar, Dani, assim, né? Infelizmente, um óbito por incompetência médica, o que me fere como médica. Mas fico imensamente feliz. Eu me lembro que quando eu comecei a acompanhar o seu canal, foi quando o Estevão tinha acabado de nascer e a Helena estava para nascer. Você estava no final da gestação da Helena, né? Porque a Helena está com 9. Porque ele tem 11 meses, ela tem 9. Isso, exatamente. Então eu me lembro que a Helena estava para nascer. E eu me lembro que eu chorei quando eu vi ela no teu colo. Eu falei, graças a Deus! Assim, um sentimento de alívio. Eu me lembro dessa sensação. Eu, tipo, ufa, deu tudo certo. E graças a Deus ela tá bem feliz e tranquila em casa. Eu me lembro dela com a roupinha dela de saindo da maternidade. Eu me lembro de ter acompanhado isso, né? E realmente... É aquilo que você falou, né? Um bebê nunca vai substituir outro e nem deve substituir outro. Até por isso que o período do luto é tão importante, para você pelo menos aprender a lidar. Essa dor nunca vai passar, né? Mas pelo menos para ela diminuir de maneira que você consiga lidar, né? Com toda essa situação, resolver os seus sentimentos. Assim, é um filho, né? Um filho não substitui outro filho. Exato. Você vai mas teve muita gente que perguntou, mas se o próximo neném se eu vir de novo um menino, você vai pôr o nome de Henrique? Eu falei, não, gente, como que eu vou pôr o nome de Henrique? O Henrique já teve a passagem dele na minha vida. Eu falei, você tem coragem? Falei, foi uma mãe com filho com vida, né, que me perguntou. Você teria coragem de pôr o nome dos seus 2 filhos de Maria e a outra também Maria, né? Aí ela ficou Exatamente. Assim, realmente, né? É verdade. Falei, sem nexo a pergunta, mas eu entendo, porque tem muitas pessoas que não passaram, então às vezes fica até essas dúvidas, né? Mas assim, realmente não tem como. O filho é único, cada um é único, tem seu espaço no coração. Mas, nossa, a Helena, ela veio para alegrar. Eu também nunca vou esquecer o dia que eu cheguei com ela em casa. Eu fiquei até emocionada. Eu saí de maternidade, que eu tanto sonhei, e eu nunca vou esquecer a hora que eu pisei, eu falei, obrigada, Deus, por poder estar em casa com um filho com vida no colo. Né? Sensação, é verdade. Não tem igual. O que a gente pensa que é tão normal, né? Passa a ser valorizado de uma maneira especial. E tem que ser valorizado mesmo, não tô dizendo que não tem, não. E não tem jeito. O que é muito simples. Entre outras coisas que eu aprendi muito com o Henrique, que é enxoval, essas coisas. Gente, não importa de nada, de nada. A gente aprende muito, muito, muito. O Henrique, ele veio para dar uma lição na minha vida, sabe? Roupa é isso, é aquilo. Gente, o importante é o filho com vida. O resto não importa. A gente dá jeito. A gente bota as coisas sob perspectiva, né? Isso. Exatamente, com certeza, com certeza. E, Dani, você abriu uma caixinha de perguntas, não foi? Para a live? Eu abri umas caixinhas de perguntas. Tinha umas mãezinhas perguntando da trombofilia, que a maioria das causas das perdas são por trombofilia, né? Vou explicar um pouquinho do meu caso, que as meninas sempre se identificam. Nós tratamos como SAF. Porém, eu tenho FAM reagente, fiz todos de autoimune, repeti mais de 3 vezes os exames, todos, literalmente todos. Passei em 3 reumatologistas e todos deram negativos. E de trombofilia também deram negativos. Todos, mas o FAM tá ali reagente. E o mesmo que eu tenho é o mesmo que minha mãe tem também. O mesmo FAM reagente. O que a gente tem que botar sob perspectiva... A gente tomou as injeções, ainda assim, né? Eu tomei as injeções... Comecei com dose profilática, mas no decorrer da gestação teve alteração nos meus exames com Doppler e aí a gente aumentou a dose. Então, aí Entendi. no final, comecei com 40 e acabei com 120 miligramas. Eu acabei sendo anticoagulada plenamente. Tomava 2 de 60. Entendi.
Entendi. Eu acho que, Dani, a gente tem que. A minha obrigação aqui é falar sobre medicina baseada em evidência, né? Graças a Deus eu tenho bastante experiência nessa área, justamente pelo meu centro de formação, que a gente batia nisso o tempo todo. E não há diagnóstico de SAF sem a positivação de um dos 3 anticorpos. Você tem a história obstétrica que é necessária, mas você não tem o laboratorial, mesmo com FAN reagente. E tem muita gente que tem FAN reagente e que não tem nada. O que, na verdade, você teve, é muito claro para mim, é uma história de uma pré-eclâmpsia catastrófica, não diagnosticada e não corretamente conduzida, que não teve a ver com trombofilia. Essa confusão acontece porque a pré-eclâmpsia ela pode ser causada por conta de trombofilia, mas nem toda pré-eclâmpsia é trombofilia, né? Então, assim, elas têm um ponto de interseção. As mulheres que têm trombofilias têm mais chance, sim, de fazer pré-eclâmpsia, isso é um fato, mas a pré-eclâmpsias não tem nada. Eu digo isso porque por que eu falo que a gente tem que ver coisas sob perspectiva? Porque no final das contas, o que você precisa tomar numa gestação é AS. É a única medicação que tem comprovação de diminuir mortalidade, diminuir a chance de fazer pré-eclâmpsia grave, ou se pelo menos retardar o início da pré-eclâmpsia, né? É a única coisa. E a anticoagulação tem os seus riscos, né? Tem mulher que vai sangrar e que vai sangrar muito, trazendo risco de morte. Então a gente também não pode pensar só, vou fazer porque pelo menos. Não, calma aí. É uma medicação que tem uma tem consequência. Muito risco, o diagnóstico quando a gente fala de trombofilia e quando a gente fala de SAF, a gente está falando de 2 coisas diferentes, porque a SAF é um tipo de trombofilia, mas existem vários outros, né? As trombofilias, elas são alterações que a gente tem no sangue, só para situar o pessoal que está aqui, são alterações que a gente tem no sangue que aumentam a chance de fazer coágulos no sangue. Coágulo no sangue é o que eu sempre explico. Sabe quando o sangue... Quando alguém sangra no chão e que o sangue vira um gel? Isso é um coágulo. Então, eventualmente, a trombofilia é aumentar a chance de fazer esses coágulos, só que lá dentro das veias, das artérias da paciente, e não quando ele está fora do corpo, né? Então, eventualmente, existem algumas alterações. A mais grave, que é a mais catastrófica, é a SAF, que é a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, né? Mas existem outras trombofilias também. Deficiência de proteína C, deficiência de proteína S, a mutação homozigótica, porque quem estiver ouvindo aqui, que tiver alguma coisa do gênero, vai se identificar. A mutação homozigótica da metilfolato redutase e não a heterozigose, que 40% da população tem e muita gente anticoagula sem necessidade. Fator 5 de Leiden, enfim, a gente tem várias outras que também são justificativa, a maioria de anticoagulação profilática, que foi aquela que você começou a tomar no início, mas só quem a gente anticoagula plenamente costuma ser a SAF, que é a mais catastrófica. E aí, para a gente diagnosticar a SAF, a gente tem que ter um critério que a gente chama de clínico, um evento clínico e um evento laboratorial. O clínico é ou a paciente já ter tido trombose, qualquer evento de trombose, ou alguma coisa obstétrica, uma perda gestacional tardia, inexplicável, uma pré-eclâmpsia que tenha gerado um parto prematuro antes de 34 semanas, 3 perdas gestacionais no início da gestação, uma perda gestacional depois de 10 semanas com um bebezinho bem formado, né, que não justifique alguma perda. Aliado aí, para a gente diagnosticar SAF, a gente precisa ter um critério desse, seja uma trombose, seja uma questão obstétrica, como você tem, isso é um fato, você tem esse critério, mas a gente também precisa ter o critério laboratorial. E aí, para o critério laboratorial, não adianta ter qualquer anticorpo. A gente tem que ter ou o lúpus anticoagulante, que é o LAC, que a gente chama, ou a gente tem que ter a anti-beta-2 glicoproteína, IgM ou IgG, em alguns critérios IgA, e a beta-2 anticardiolipina. Quer dizer, anticardiolipina, anti-beta-2 glicoproteína e o LAC. São esses 3 que a gente tem que ter. Não precisa ter os 3, um positivo já é critério, mas você lembra de uma perguntinha que você me marcou no Instagram? Que a paciente falou que a seguidora falou que ela teve um anticorpo positivo, que o obstetra acho que falou que era SAF, mas que a reumato falou que não era. Que não era, isso.
Não é isso? Então, isso, na verdade, é muito simples. É porque a reumato ela é mais criteriosa. E é verdade. A gente não adianta ter só o critério clínico e um critério laboratorial. A gente precisa confirmar esse critério laboratorial em 3 meses, em 120 dias. Então, quer dizer, a gente precisa ter 2 dosagens de algum desses anticorpos alterados, mais um critério obstétrico ou de trombose para a gente poder diagnosticar SAF. Então, assim, e quem tem mesmo, tem muito alterado. É muito difícil ficar nessa dúvida. Quem tem muito alterado. Eu tô falando isso, Dani, até a nível aqui pessoal, porque realmente, assim, confirmar esse diagnóstico, se você estiver ainda na dúvida, fazer de novo, dosar de novo esses hormônios, eu acho que os hormônios, os anticorpos, eu não acho que, né, assim, se tiver na dúvida, dosa de novo. Mas se você eventualmente numa próxima gestação, como você já falou que quer tentar, não se submeter a um risco do uso do anticoagulante e até o incômodo e o custo sem necessidade. O que você tem que acompanhar é porque quem já teve pré-eclâmpsia, se você já teve, tem uma chance muito maior de fazer de novo. Então, o seu acompanhamento tem que ser um acompanhamento de alto risco muito criterioso, né? E a gente vai acompanhar uma proteinúria no início da gestação para ver como é que tá. Você vai dosar, você vai medir a sua pressão 2, 3 vezes ao dia desde o início da gravidez. Você vai fazer ultrassom a cada mês, impreterivelmente com Doppler. Então, realmente, assim, é um acompanhamento por conta da pré-eclâmpsia, mas por esses critérios você ainda não tem SAF. O que te livra do uso do anticoagulante, que você precisa usar necessariamente é o AS. Então, você, a partir de 12 semanas, tem que começar o AS de 88 ou de 100 miligramas para o resto da gestação. Então, isso que é importante no seu caso, assim, a gente tem em mente que sobretratar também aumenta risco. Você pode evoluir com sangramento, o bebezinho pode evoluir com sangramento intracraniano, então não é tratar todo mundo, porque senão a gente dava anticoagulante para todo mundo, porque pegava quem ia ter SAF, quem não ia ter, enfim. Então a gente acha que tem que considerar isso. E essa seguidora que falou dessa questão, possivelmente ela tem um fator obstétrico, ela tem a parte obstétrica, ela pode já ter tido perda gestacional e tudo mais, só que se ela não... Ela teve perda, né? Então, porque eu acho que... Isso, exatamente. Então ela tem um critério obstétrico, possivelmente, só que ela precisa de uma segunda dosagem para poder ela confirmar que ela tem. Se ela não tivesse a segunda dosagem, a gente ainda não pode dizer que ela tem SAF. E digo mais, se a médica está apostando que você tem SAF, Dani, você teria que ficar anticoagulada, não é na gestação, é para o resto da vida. E a paciente que tem SAF... É reumato, né? Então eu fiquei meio assim, pela reumato... Era na mente. E a obstetra, ela ficou com muito medo, muito medo. Mas como... eu sugiro você buscar uma segunda opinião de uma reumato. Como o aborto de antes tinha sido apenas com AS e ainda assim houve o aborto, aí a doutora falou, não, vamos entrar. Mas como ela entrou por conta da alteração do Doppler, né? Que já começou a ter resistência, logo de comecinho. Então ela falou, não, então vamos... Quando a gente tem aumento da resistência do Doppler, ainda mais associado a uma história obstétrica prévia, não tem qualquer dúvida. Na verdade, como a sua mãe já teve uma pré-eclâmpsia grave, como você tem uma história familiar importante e a pré-eclâmpsia tem fator familiar envolvido, se a gente vê um aumento de resistência das artérias uterinas lá no início da gravidez, com 12 semanas, você já teria critério nessa primeira gravidez, na gravidez do Henrique, de entrar com AS. Você já deveria, na gravidez do Henrique, ter tomado AS. Né? Agora, o que a gente tem que... Uma outra observação que eu acho importante a gente falar para orientar as meninas que eventualmente fiquem pensando no quadro delas mesmo, né? É que não se justifica o início de Clexane, porque o que aconteceu, gente? Teve uma época, eu não sei se se foi alguém que parou no tempo, mas assim, teve uma época que eles fizeram estudos para avaliar se o uso de Clexane profilático poderia, sim, diminuir a chance de pré-eclâmpsia. Só que não, o que ficou comprovado é que o AS faz isso, mas o Clexane não faz. Eu estudei bastante sobre o AS, eu vi depois da perda que o AS ajuda, o cálcio... O AS ajuda muito. O cálcio fica na dúvida, vitamina D a gente fica na dúvida, mas o AS é com certeza. Eu tomei tudo isso, tomei o cálcio, vitamina D, bom, mal não ia fazer, né? Já tava com vitamina D baixa. Exatamente. Perfeito. Eu acho que é isso, Dani. Quando a gente fala de uma coisa que mal com certeza não vai fazer, como, por exemplo, uma reposição de cálcio ou de vitamina D, não me incomoda de fazer. Mas a questão do Clexane, que eu acho que a gente tem que ir com um pouquinho mais de calma, porque muita gente quer usar sem necessidade e pode inferir riscos para você
e para o bebê. Chance de hemorragia pós-parto, chance do seu bebê sangrar, do bebê de quem estiver usando sangrar, fazer um sangramento importante pós-parto intracraniano. Então, realmente, assim, a gente tem que ir com muita calma. O uso do Clexane hoje, ele é realmente para quem tem critérios muito claros. E aí precisa ter o que a gente precisa ficar claro é que o Clexane não é para ser usado em pré-eclâmpsia. O Clexane é para ser usado em trombofilias reais. Porque tem muita gente, inclusive, usando o Clexane eu vou fazer uma observação, porque muita gente vai entender do que eu estou falando. Tem muita gente usando o Clexane na mutação heterozigótica da metilfolato redutase, que é uma alteração, uma variação da normalidade que cerca de 40% das mulheres têm, e muita gente está usando e está dando problema por uso de Clexane, porque não precisava usar, sem trazer o benefício do Clexane. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta, né? Não hipermedicalizar, porque vai que. Não, vai que pode acabar causando um problema. Então, eu sugiro, Dani, no mínimo, talvez você tenha alguma alteração que você nem tenha me lembrado de falar, que a reumato pegou. Eu sugiro, no mínimo, você pedir uma segunda opinião. Lá nesse ambulatório... Para aproveitar o assunto da S, tem uma... Deixa eu ver aqui. Jaqueline. Ela está perguntando aqui... Qual é o melhor horário para tomar o AS na gestação? Pela manhã, à tarde ou à noite? O que a gente fala normalmente é para tomar junto com o almoço. É o melhor horário para tomar o AS, para melhorar a absorção. Junto com uma refeição grande, aí a gente geralmente pede na hora do almoço. E entre o AS normal, que a gente fala que é o infantil rosinha, e o tamponado. Eu tomei o tamponado. Tanto faz, não tem diferença. Eles não falam de questão de agredir o estômago, tem isso? Sim, tem, isso tem, realmente, assim. O que acontece? O AS, ele tem algumas funções diferentes, mesmo em baixa dose, né? O AS, ele faz o efeito desejado, no caso da gestação, é manter o que a gente chama de antiagregação. É diminuir um pouquinho a função da plaqueta para evitar trombos por conta de plaqueta. É basicamente isso, falando muito en passant, né? Só que um outro efeito que muita gente, por exemplo, toma... Você lembra que antigamente muita gente... Hoje a gente usa pouco, mas muita gente usava AS para dor, só que aí numa dose maior, de 500 miligramas. Porque ele funciona em doses um pouco maiores, ele funciona como anti-inflamatório. Doses menores não tem esse efeito anti-inflamatório, por isso que pode tomar na gravidez, não tem problema. Mas doses maiores, ele funciona como anti-inflamatório. E o efeito anti-inflamatório, mesmo em doses menores, é um efeito muito mínimo, mas que ele pode, com uso prolongado, causar uma quebra da barreira de proteção do estômago, assim como todos os anti-inflamatórios fazem. Então, para mulheres que têm mais sensibilidade gástrica, vale tomar o tamponado para evitar essa ação local no estômago dele, porque ele vai ser absorvido depois lá no intestino. Mas para a maioria das mulheres, e até por uma questão de custo, né, se for uma questão, não tem problema a nível da pré-eclâmpsia tomar o AS normal, né? Pode tomar o AS infantil normal, sem qualquer problema. Do que o outro. Exatamente, é bem mais barato. Então, a gente sempre tem que considerar essas duas questões, né? Acho que isso é importante. A Amanda falou, falta de proteína S e D-dímero alterado. É considerado trombofilia? Ausência de proteína S, uma deficiência grave de proteína S, Amanda, é sim considerado uma trombofilia, tá bom? Independente do D-dímero. Gente, uma outra observação que eu tenho que fazer, porque eu sei que tem gente buscando informação sobre esse assunto aqui, D-dímero não se dosa na gravidez. Eu sei que isso parece muito louco, mas não tem que se dosar D-dímero na gravidez. O D-dímero na gravidez, 100% das vezes vai estar alterado, tá? Se não 100%, muito próximo disso. Então, não dosar D-dímero achando que você vai conseguir... Ela dosava mesmo, ela falava mesmo. Ela nunca dosou. Isso, exatamente, não tem que dosar. O que acontece? Sempre que a gente tem algum lugar que forma e destrói mais trombos, que a gente tem um aumento da circulação sanguínea como um todo, a gente vai ter um aumento de D-dímero, e isso acontece fisiologicamente, normal dentro da gravidez. Então a gente vai ter D-dímero aumentado. Uma coisa que eu vejo muita gente fazendo inadvertidamente por aqui é ir dosando o D-dímero, conforme o D-dímero for subindo, que ele vai subir, ir aumentando a dose do Clexane. Isso não existe. Isso não existe em lugar nenhum na vida do planeta. Então, isso está absolutamente errado, né? Assim como não existe. Por exemplo, Dani, se a médica aposta que é SAF,
Você é uma paciente que tem alto risco de trombose na sua vida toda e você deve tomar anticoagulante a sua vida toda. Se você não está tomando anticoagulante, talvez ela não acredite tão assim em SAF. A paciente que tem SAF, ela tem que usar a vida toda anticoagulante. Toda, 100%. Não só na gravidez. Na gravidez, ela passa a usar o Clexane porque é o remédio que a gente pode fazer com mais segurança na gravidez. Mas fora, você teria que estar tomando, por exemplo, a varfarina. Então, assim, tem que rever esse diagnóstico, até por uma questão de segurança, porque ou a gente vai apostar que você tem... Eu retornar nela depois, sabia? Mas eu que não fui. Mas é por conta da pandemia. Entendi, tudo bem. Tudo bem. Conversa depois, eu não voltei. Ela queria até estudar minha placenta. Ela queria que a doutora tivesse feito estudo da minha placenta. Ela pediu. Isso ela é muito importante. Só que acabou que meu parto foi bem tumultuado. Tem uma parte aí que muitas pessoas não sabem, mas eu peguei Covid no final da gestação, Fer. Mas eu não Caramba! Não contei pra ninguém. Eu peguei Covid no final da gestação da Helena. Eu já estava já tava pra ter ela. Por isso que até eu esperei pra ter um pouquinho. Eu tive a Helena com... Henrique morreu com 39,4, Helena veio com 39,3. Então você imagina a minha cabeça. Entendi. Eu queria ter tido antes, mas aí foi como foi naquela época que tinha que esperar os 14 dias, essas coisas assim. Então eu esperei, sabe, pra poder ter um pouquinho mais. Porque senão não ia poder ter contato, não ia poder pegar, o Lucas ia ter que ver o parto do vidro, essas coisas. Mas graças a Deus deu tudo certo. Né? Que bom. Aí, né? Vamos ver aqui, tem mais. Eu falo isso, Dani. Eu falo isso realmente com uma forma de orientação, porque o que você já fez, e graças a Deus deu tudo certo. Mas eu penso, exatamente, como você pretende engravidar de novo. Então você falou para pesquisar, para ver, porque eu tenho um histórico todo, né? Tem todo isso, então eu pretendo mesmo. Porque se for o caso. Né? Não sei, vai que de repente agora os exames alternem, né? Sim, exato. Não tem como, né? Exatamente. E fora que você deve ter investigado... Para se manifestar, né? Se ela se manifesta. Sim, exatamente. E fora que, assim, eventualmente, se você fez muito perto de uma das gestações, também pode dar alteração. Então, vale a pena você fazer realmente um pouco mais longe, pelo menos 3, 4 meses depois do fim de uma gestação e antes do início de outra, né? Então, tem que... eventualmente, se você fez nesse período também, com certeza vale a pena repetir. Agora, a minha impressão, Dani, assim, de longe, é que é uma pré-eclâmpsia de história familiar grave. E pré-eclâmpsia tem a ver com fator imunológico também, só para você entender. Só que não é o fator imunológico do SAF, é um pouquinho da SAF, né? É um pouquinho diferente. Como se fosse uma predisposição ou uma indisposição, na verdade, do útero a receber bem a placenta. E aí essa placenta não consegue se adaptar tão bem no útero, o bebê não cresce tão bem porque não recebe 100% dos nutrientes eventualmente que precisa, né? Não cresce o tamanho que precisava, e isso depois começa a ter uma reatividade do corpo contra essa placenta, contra alguns fatores placentários que circulam em você. No laudo do Henrique, deu uma trombose no cordão umbilical. Sim, e isso é um fator que fala a favor de SAF? Fala. Só precisa do critério laboratorial, porque pré-eclâmpsia também faz isso. Faz. É isso que eu estava estudando. É muito interligado, né? Uma coisa com outra. Assim, é muito interligado. Exato, isso aí. Exatamente. E eu acho que a questão da gente tentar diferenciar é justamente para evitar de você tomar uma medicação desnecessária ou você não deixar de tomar se ela for necessária, né? E aí é isso que eu tô falando. Se ela for necessária real, você tem que começar a tomar anticoagulante agora. E na gravidez do próximo bebê, não é começar com 40 miligramas, é já começar com a dose plena, né? Então, só realmente para poder ajustar e diminuir os riscos. Eu pretendo fazer todos os exames de novo. Já fiz várias vezes na gestação. Isso. Já fiz antes também de engravidar, mas eu pretendo fazer de novo para realmente... espero muito que não seja nada, porque na próxima eu não queria tomar nada. É muito ruim. Sim, tomar essas injeções. Com certeza. Com certeza. É muito incômodo, por favor. Pelo amor de Deus, tomar 2 vezes ao dia injeção, ninguém merece. Ninguém merece. Com certeza. É verdade. Teve mais alguma perguntinha interessante, Dani, que você recebeu lá na caixinha que você queria falar? Acho que no mais era isso. Aqui tem algumas, mas eu acho que não convém ao caso agora, né? Mas assim, porque senão a gente vai se perder muito. Mas a gente pode fazer outros dias, outras lives. Claro, com certeza. Deixar caixinha, eles podem deixar sugestão, né? De temas pra gente estar conversando. Sim.
Com certeza. Assim, acho que a gente tem que falar, a gente fala muito pouco ainda aqui, a gente fala hoje muito sobre via de parto e tudo mais, babá, mas eu tenho falado muito nas aulas de sexta-feira que eu dou aqui sobre doenças da gravidez. Porque, infelizmente, como a gente tem profissionais suspeitos por aí, né? Vale a pena a gente falar pelo menos o básico para a mulher ficar como alguns sinais de alarme na cabeça, para eventualmente ela entender quando ela deve procurar uma ajuda, ela entender quando a assistência que ela está recebendo não está suficiente. Eu sempre falo, isso não é papel da mulher. A mulher não devia ter que estar fazendo isso. Mas a verdade é que a gente tem muita gente ruim por aí. Então vale a pena, coisas simples. É o que eu sempre falo, tá muito inchada? Vai medindo a pressão, mal não faz. Ninguém vai morrer de medir a pressão. Então, mede a pressão em casa se tá começando a inchar muito, entendeu? Não tem nenhum problema. A pressão alterou, já busca assistência desde o início, né? Estude sobre esse assunto, porque a verdade é, como você falou, que tem muita gente ruim por aí. Tem. Muita gente mesmo. Eu, na gravidez da Helena, adquiri o aparelhinho de pressão, adquiri o aparelhinho de escutar o coraçãozinho dela, comprei mesmo. Era física de tudo. Então... estudei demais. Super compreensível. Porque assim, a gente tem que estar informado. Mesmo assim, isso aí. Com uma médica, a minha médica é muito boa, uma médica de alto risco. Eu tava contando aqui, eu fiz 13 ultrassons. 13 ultrassons eu fiz durante minha gestação. 9 meses, fiz umas 13, 14, uma coisa assim. Todas com Doppler. Então, assim, eu sempre falo para as meninas, muitos casos acontecem por negligência. Então, se a gente tem informação, a gente tem que estudar, tem que ter informação, porque daí a gente não vai ser negligenciado, né? Informação nunca é demais. Exatamente, é isso aí. E uma outra coisa que eu falo é que, infelizmente, em qualquer profissão, a gente trabalha melhor sob supervisão. Não tem jeito. Qualquer pessoa trabalha melhor sob supervisão. Uma paciente bem informada, ela vira uma supervisão para o seu médico. Verdade. Ela questiona um pouco mais, né? Eu não vejo problema nenhum, porque eu tô aqui para isso mesmo, é para estudar, é para tirar dúvida, é para se alguma coisa que ela me perguntar não estiver bem seguro dentro de mim e buscar informação para poder dar o melhor para essa mulher. Mas eu acho que assim, tem muita gente que poderia se safar de grandes ciladas se estudassem. Sim. Né? Estudo na gestação, infelizmente, é tudo. Eu gostaria de poder falar, não, deixa que o médico sabe de tudo, que o médico faz tudo, mas o médico é ser humano e tem muito ser humano mau caráter e ruim por aí. A verdade é essa. Então, estudem também. Não... no meu médico, e eu enxergo isso sim. Minha mãe sempre falava, nossa, mas a gente falava as coisas pra você, Daniela, você tá inchada, e você falava, não, tá tudo bem, meu médico falou que eu tô bem. Então, a gente não pode, gente, ficar cega. A gente tem que estudar, tem que ter conhecimento. Eu nunca vou esquecer o dia que eu fui no consultório da minha doutora de agora e falei pra ela, doutora, mas é isso e aquilo, eu tô com dúvida disso, mas eu sei que isso faz aquilo. Eu falei pra mim, falou assim, meu Deus, parece que você estudou a minha tese de mestrado, doutorado. Eu falei, parece que eu tô defendendo. Eu falei, não, doutora, é porque eu estudei. Mas onde você viu isso? Aí eu peguei o manual que eu li tudo lá, eu não tenho esse manual, me manda aqui no WhatsApp. Aí peguei e compartilhei com ela. Então, assim, tem que questionar mesmo, tem que... É isso. Tem que questionar, assim, não tem jeito. E é porque, gente, assim, às vezes eu falo, até falei numa live essa semana, Dani, que às vezes a gente endeusa muito o médico, sabe? A gente tem que descer ele do pedestal, entender que ele é um prestador de serviço como qualquer outra profissão, né? Não tem que endeusar a profissão nenhuma, assim, somos prestadores de serviço um para o outro. A verdade é essa, a gente lida com uma área delicada, com uma área sensível, claro, com certeza. Há beleza na profissão médica? Mas ainda assim, no frigir dos ovos, nós somos prestadores de serviço, né? E se a gente endeusar o médico e não entender que ele é uma pessoa que a gente pode questionar, que a gente pode confrontar no sentido de tirar os nossos medos, de tirar os nossos receios, né? De eventualmente você tem uma informação um pouco diferente daquilo que ele está te passando, confrontar as informações. Eu faria isso com o advogado. Doutor, não, mas eu penso por que você não faz isso com o seu médico? Isso não é desrespeitoso, muito pelo contrário, é uma pessoa que está ali para poder somar no pré-natal. Né? Então, eu penso que a gente tem que entender que a gente pode conversar olho no olho com o profissional que está assistindo a gente, que está dando aquela assistência, para a gente poder junto realmente chegar no melhor lugar possível. Verdade.
Eu concordo, não, plenamente. A gente tem que conhecimento. E eu, até então, eu não tinha essa visão. Depois que eu perdi o Henrique, né? Que eu tive essa visão. Sim. E sempre passei a alertar isso nos meus vídeos. E lá nos meus vídeos sempre vem as meninas: Dani, que bom que você falou isso e relatou isso, porque agora eu vi que eu tô sentindo isso e você abriu meu olho. Então, assim... Exatamente. Eu pretendo continuar passando informação para essas mães e, né? É isso. Sempre... É isso. Tem uma moça... A Geisa, que eu acho... Responda a minha pergunta, por favor. Tira essa dúvida. Eu não vi. Eu não achei a pergunta dela, não. Nem eu. É isso que eu ia falar. Agora, a Geisa, que eu acho que é até sua amiga, né? Pelo que eu entendi dos comentários anteriores dela, ela falou: eu tive medo de questionar. E quando questionei, a médica me abandonou no pré-natal porque queria empurrar uma cesariana desnecessária. Você sabe, Geisa, que eu tenho falado aqui muito... 38 semanas, tá, Fernanda? Por aí que ela abandonou Não, ela. Surreal. Eu tenho falado aqui, né? Eu não sei, acho que a maioria que tá aqui sabe, a não ser as suas seguidoras, eu tenho um curso de parto, né? Eu reuni tudo que é informação de qualidade, montei um curso e faço turmas, né? E uma coisa que eu sempre falo no curso é que se você estuda, você desde o início já pode começar a perceber coisas que te levem, por exemplo, para uma cesariana desnecessária, né? Sim. Porque a verdade é que tem profissional desonesto em tudo quanto é lugar. E uma das maiores desonestidades, e me perdoa a palavra, uma das maiores sacanagens que tem é um médico ficar falando que faz parto normal, que aceita a via de parto que aquela paciente quer, e que depois, com 36, 38 semanas, bota uma desculpa esfarrapada, mal intencionada, para poder sugerir uma cesárea desnecessária, quando não era o que a mulher queria. Isso eu fico muito chateada. Isso é muito mau caratismo, né? Muita falta de honestidade. Porque se você não quer fazer normal, não tem problema. Sempre tem, como é que é aquele ditado? Sempre tem um pé sujo por um chinelo furado, sempre tem um chinelo furado por um pé sujo. Esqueci como é que é o ditado. Né? Um negócio assim. Mas assim, o médico que quer fazer cesárea, vai ter paciente que só quer cesárea. Sim. Agora, se a paciente chega querendo falar real. O que custa? Falar real. Ó, Geisa, você exatamente. Via de parto? Não, eu não faço normal. Então, você vai fazer só a cesárea, se você quiser. Não, então, médico. Agora, chegar no final, com 38 semanas, e ela fala assim, não, ó, e ela, eu lembro porque eu acompanhei ela, e ela ficou sem atendimento médico, eu tentei arrumar médico junto com ela, e acabou que ela teve que ficar consultando no pronto atendimento. Então, ela pegou o dia que a médica ia. Que médico que vai querer pegar uma paciente 38 semanas, gente, sem saber a história, sem nada? Vai com uma bomba para estourar na sua mão. Você não sabe o que é paciente. Exatamente. E aí ela ia no PA, consultava, e eu sempre orientando, né, ajudando ela no que eu podia, e ela querendo o parto normal, até que deu certo, ela teve o parto normal. Graças a Deus. Que bom. Fico feliz, Geisa. O descolamento da placenta, induziu, ajudou ela, foi um parto lindo, na banheira e tudo. Sensacional, sensacional. Pô, maravilha, cara. Eu penso que honestidade é tudo. E, infelizmente, como ainda tem muito desonesto, a gente precisa conversar sobre parto, a gente precisa conversar sobre gestação. As mulheres precisam se informar, porque quem não se informar vai ser enrolada. Não tem jeito. A verdade é essa, vai passar perrengue. Então, assim, estudem sobre gestação, estudem sobre o parto, se empenhem fortemente, né, em conhecer a fundo, primeiro o que você quer, porque às vezes você nem sabe o que você quer porque você não estudou, você não sabe nem o que você acha melhor, você está indo pela opinião de outras pessoas, então estude para ver o que você quer e vá a fundo para você poder discernir. É muito comum. Uma seguidora, eu quase chorei com ela, uma seguidora que botou assim, Fernando, estou com 38 semanas e acabei de descobrir, isso foi na live essa semana, e acabei de descobrir que meu médico é cesarista e que ele só faz cesárea. E ele tinha me falado que ele faria o meu normal. É o que mais tem, né? Eu atendi... O que mais tem? Eu atendi... Olha que louco, Dani. Eu atendi recentemente no consultório uma paciente que ela me mandou aqui um direct e eu quase nunca olho o direct e, por coincidência, eu não sei se ela já tinha compartilhado alguma coisa, ela estava lá em cima e aí ela me mandou um texto, assim, testamento, na verdade. Ela estava entrando com 38 semanas, ela estava com 38, acho que 38 semanas já, 38 ou 39 semanas, agora eu já não me recordo, porque é muita gente. Mas ela falando que ela estava sendo acompanhada para o médico, ela foi, resumindo muito a história,
o médico, para convencer ela que ela não podia fazer um parto normal, pediu um ultrassom para medir o colo do útero com 38 semanas. Assim, surreal. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. E aí, quando ela estava fazendo o ultrassom, a médica falou, mas por que o médico te pediu isso com 38 semanas? Aí ela falou, porque ele tá achando que meu colo tá longo demais, que eu não vou poder ter parto normal. Aí a médica parou o exame e falou assim, você sabe que está sendo enrolada, né? E aí ela ligou finalmente todos os pontos de tudo que eu falava aqui na live, que ela já me via, ela é aqui do Rio de Janeiro, na verdade uma cidade vizinha da Baixada aqui, né, da região metropolitana aqui do Rio, e ela me mandou esse texto. Eu tinha uma vaga no consultório no dia seguinte, atendi ela, e aí olha que louco, o colo dela era maravilhoso, tinha nada demais, porque não tem colo ruim antes de trabalho de parto, né, não precisa medir o colo. Mas ele não tinha visto que há mais de um mês, Dani, o bebê dela estava com uma grave restrição de crescimento. Grave. O bebê dela estava com 39 semanas com 2,1 kg. Muito mesmo. Muito. Você entendeu? Você entendeu o nível, né? Porque o Henrique nasceu com um pouquinho mais que isso, 2,700. Né? Já era restrito. Estava severo a restrição de crescimento dele. Nossa. Severo. Só que ela não tinha alteração de Doppler, então a gente internou no dia seguinte e o bebê dela nasceu, quer dizer, ela foi na consulta segunda, na terça ela fez um ultrassom para confirmar, porque eu sempre gosto de fazer um ultrassom com uma pessoa boa que eu tenho para indicar. Ela fez, confirmou a alteração, na quarta ela internou, na quarta a gente induziu o parto, na quinta nasceu lindamente. Então, assim, um bebê picurruchinho, né? Que era um bebê que parecia de 7 meses de gestação, diga-se de passagem, com 9. Quer dizer, então o cara inventando todas as desculpas possíveis para operar, não viu a doença grave que estava se estabelecendo na frente dele. O que realmente tinha então, que ver, né? Parece que perdeu. Era o que tinha que ver. Inventando desculpinhas para não fazer, né, o parto da... Exatamente. Normal, né? Exatamente. E é o que mais tem hoje no mercado de trabalho. É o que mais tem. E o que eu vejo é que assim, as mulheres que estudam, elas começam a perceber, assim, vai entrando pelo ouvido aquelas palavras mentirosas. Elas começam a discernir, porque a fala desse povo é tudo a mesma coisa. O colo é desfavorável. O bebê tá muito alto. Vamos ver se você vai ter bacia boa daqui a pouco. Mas a sua mãe nunca teve um parto normal. Mas ninguém na sua família tem parto normal. Mas você já tá com 39 semanas, você não sente contração de treinamento. Quer dizer, são um monte de mentira, mas que é o que o povo usa. O cordão tá enrolado no pescoço. Então, assim, coisas que o povo usa que quando você estuda, você já vai pescando a cesárea desnecessária. Então, tem que estudar para pelo menos perceber esse feeling e falar assim, talvez eu precise buscar uma segunda opinião. E não tentar buscar uma segunda opinião com 40 semanas, com 38 semanas, porque aí talvez você não consiga. Outro exemplo que me veio, que aconteceu essa semana, só para vocês terem ideia, gente. Eu recebi de uma amiga minha de uma outra cidade, que minha família é de uma outra cidade originalmente, de Nova Friburgo, e eu recebi dessa minha amiga, uma colega, na verdade, uma conhecida, uma amiga da minha prima que mora lá, que ela já vinha tirando várias dúvidas. Bom, ela começou a inchar na gravidez, mas a pressão absolutamente normal, ela não tinha nada além do inchaço, o inchaço isolado sozinho pode ser normal. Por conta desse inchaço, a médica dela pediu uma proteinúria, aquele exame de xixi, para poder ver se tinha proteína. Ela tinha proteína. Só que proteína na urina sem pressão elevada não é pré-eclâmpsia, não é nada. Conclusão da história, que a médica dela começou a pedir, no particular, uma ultrassom por semana. Não tem qualquer indicação de uma ultrassom por semana. E ela passou a pagar mais de R$250 por semana para fazer uma ultrassom com Doppler sem qualquer necessidade, com a pressão aferida em casa 2 vezes por dia, absolutamente normal, sem qualquer alteração. Conclusão da história, ela gastou uma dinheirama danada. Foi no plantão da maternidade SUS. No plantão da maternidade SUS, quiseram tomar uma conduta com ela errada por conta desse exame, porque tem gente ruim em tudo quanto é lugar. E assim, ela entrou em trabalho de parto, se eu não me engano, essa madrugada. Eu falei com ela hoje de manhã, e ela entrou em trabalho de parto essa madrugada, graças a Deus.
Mas assim, era uma mulher que ia ser operada desnecessária, gastando uma grana por conta de um exame mal solicitado. Um exame mal solicitado na gravidez, mal interpretado na gravidez, gerou um gasto financeiro desnecessário, que não gerou mais segurança, que ia gerar uma cesariana desnecessária. Olha isso. Nossa. Então, assim, se a gente não estuda, se a gente não vai atrás de informação... Se não busca uma segunda opinião, eu sempre falo, busque uma segunda opinião, uma outra pessoa bem indicada, busque indicação. Se você quer um parto normal, procure uma pessoa que você tenha referência de que faça parto normal. Né? Se você está tendo alguma alteração na gravidez, seja avaliado por um obstetra de alto risco que está acostumado a lidar com doenças na gestação, mas não deixa passar. Porque se deixar passar, você pode ser submetido a uma coisa desnecessariamente por falta de estudo. Que eu entendo que é a gente que devia fazer, eu entendo que os pacientes deveriam poder confiar na gente, mas a verdade é que tem muita gente ruim no mercado. Eu vou pegar o meu carregador e eu vou deixar você responder essa pergunta aqui, que eu fiquei com muito receio. Tá. Doutora, é possível perder líquido e confundir com xixi? 39 semanas, me ajuda. Tô falando porque eu comecei a perder líquido no do Henrique e não percebi. Eu vou buscar o carregador para arrumar aqui, senão vai acabar a bateria. Tá. Aí, posso ir falando? Posso responder? Tá, então eu vou respondendo. Tá bom. É possível confundir, mas nós temos como diferenciar com o exame, né? Sempre que a mulher tem uma suspeita de que ela está perdendo líquido, seja porque ela está molhando demais a calcinha, seja porque perdeu de escorrer perna abaixo, mas a gente fica na dúvida se é xixi, se não é. A primeira coisa que a gente tem que fazer é um exame físico, né, gente? Tem que botar a paciente para ser examinada. A gente vai botar o espéculo, que é aquele bico de pato, vai olhar lá dentro. E na grande maioria das vezes a gente já consegue determinar se esse líquido veio do xixi ou se esse líquido veio realmente líquido amniótico. Essa é a primeira questão que a gente faz. Agora, eventualmente a gente olha, não vê o líquido saindo, mas a mulher tem muita certeza que o que ela perdeu foi xixi, foi líquido e não xixi, né? Essa é uma coisa muito importante de falar. Nesse caso, a gente tem 2 exames que ajudam, 3 exames, um que ajuda um pouco e 2 que ajudam muitíssimo para a gente determinar se houve perda de líquido amniótico ou se foi xixi mesmo, porque o xixi pode confundir, tá? O primeiro exame que a gente pode fazer, que é mais disponível porque é mais barato, é o exame de fita de pH. O pH, né, o nível de acidez do líquido amniótico, ele é muito diferente da acidez da vagina. A vagina é mais ácida, o pH do líquido amniótico é mais alcalino, mais básico. Então, quando a gente bota uma fita de pH e a gente vê um pH mais básico, né, mais parecido com o do líquido amniótico, a gente pode confiar de que houve perda de líquido, sim. Mas, às vezes, meninas, perdeu pouco líquido, a quantidade foi pouca e não foi capaz de mudar o pH da vagina. Então, a gente passa para o próximo passo. Existe um exame que a gente tem que fazer no microscópio, e aí nem sempre tem disponível, que é a cristalização do líquido amniótico. A gente pegaria uma amostra da secreção vaginal, botaria numa lâmina e olharia no microscópio, porque fica formando uma arvorezinha o líquido amniótico. A forma com que ele fixa na lâmina é muito específica. Mas esse exame é pouco disponível. Esse exame é pouco disponível porque poucos lugares hoje têm um microscópio para a gente olhar. Mas uma outra possibilidade é um exame que é muito importante, que infelizmente não são todos os hospitais que a gente tem disponível já, mas que é um exame que é fantástico, porque é o AmnioSure. O que ele faz? Você faz um cotonete, passa um cotonete, né, na vagina da mulher, bota isso num líquidozinho. Se tiver líquido amniótico, ele muda de cor. Ele fica azul. Então, a gente confirma com certeza se houve saída de líquido amniótico ou não. Ele detecta uma proteína que tem no líquido amniótico e aí a gente tem certeza se houve perda de líquido ou não. Agora, tem casos que a gente fica na dúvida? Tem. Eventualmente, a ruptura foi muito pequena, saiu pouca coisa, e aí a gente fica na dúvida, não tem o AmnioSure disponível, pode ter saído pouco e não ter sido suficiente para mudar o pH da vagina, então a fita de pH não mostra pra gente, não tem microscópio disponível para a gente olhar, e aí a gente vai ter que tomar a conduta mais segura. Então, por exemplo, se essa mulher tem um ultrassom recente mostrando que ela tem líquido normal, a gente faz um outro ultrassom. E se o líquido dela tiver diminuído, principalmente se tiver 0,
a gente confirma que houve perda de líquido realmente. Se, por exemplo, ela fez uma ultra recente, ela já tinha um líquido diminuído, agora está até um pouquinho mais diminuído, mas está meio que mantendo o padrão, a gente pode imaginar que não houve perda de líquido. Então, a gente tem que fazer uma avaliação comparativa. Não dá para a gente não ter um ultrassom recente, botar o ultrassom na barriga da mulher e falar, ela teve perda, ou ela não teve perda. Claro, se a mulher está com líquido absolutamente normal, a chance é que ela provavelmente não teve perda. Mas se ela tiver com líquido reduzido, por exemplo, no seu caso, Dani, no caso do Henrique especificamente, né? Se ele tivesse com líquido reduzido, pode ser não porque você perdeu o líquido, mas porque ele não estava produzindo líquido amniótico. Porque placentas mal... Foi seco, não tinha líquido. Não estourou minha Isso. boca, não saiu líquido nenhum. Não tinha líquido. Mas isso, assim, não tem como afirmar com certeza, né? Pode não ter sido porque você não percebeu. Ele poderia simplesmente não estar produzindo líquido. O que acontece, Dani? O líquido amniótico, exatamente. E aí não é porque você perdeu, é porque não tinha o que perder, vamos dizer assim, né? Deixa eu explicar para você, por exemplo. O líquido do bebê, o líquido amniótico, depois de 16 semanas, mais ou menos, 16, 17, que é quando o rim do bebê já está bem formado, o líquido amniótico passa a ser formado praticamente 100% pelo xixi do bebê. E aí, como funciona? A placenta, o cordão umbilical, né? O bebê capta o líquido da mãe pela placenta, volta pelo cordão umbilical, ele hidrata, ele bem hidratado, o rim faz xixi, vai para a bexiga, ele faz pipi dentro da barriga da mãe, o bebê faz pipi desde que o rim começa a funcionar, e esse xixi vai se acumulando e formando líquido amniótico. Fernanda, mas então se fosse isso realmente, o líquido ficaria ali acumulando eternamente. Não, por que não acumula eternamente? Porque o bebê engole esse líquido. Então, o bebê engole esse líquido para formar os pulmões, para formar o intestino, para formar o estômago. É importante que ele engula e que ele respire esse líquido que é o xixi. Mas, gente, calma, um xixi sem nenhuma bactéria, um xixi muito limpo, é um xixi maravilhoso, importantíssimo, tá? Então, um xixi do bem. Então, ele engole, ele respira esse líquido. Eu sei que é muito estranho, né? Ele forma os pulmões. Então, com isso, ele vai fazendo um balanço. Ele faz xixi, ele engole líquido. Ele faz xixi, ele engole líquido. Ele faz xixi, ele engole líquido. E assim, ele vai se mantendo hidratado. Acontece que, se a placenta estiver mal funcionante, como, por exemplo, na pré-eclâmpsia, o bebê não consegue se hidratar direito através da placenta. E quando a gente não se hidrata direito, a gente para de fazer xixi. Naquele dia que a gente toma menos água, a gente não faz menos xixi? É a mesma lógica para o bebê. Só que ele continua engolindo. Só que ele não está recebendo o líquido que ele precisa da placenta. E aí ele não faz xixi, mas ele continua engolindo. Conclusão da história, que ele vai produzindo cada vez menos líquido amniótico, mas ele continua engolindo a mesma quantidade de líquido amniótico. Sim. Conclusão da história, o líquido diminui e pode ficar zerado. O líquido pode ficar zerado sem que a mulher tenha efetivamente perdido o líquido. O que houve foi uma baixa produção do líquido amniótico. E, por exemplo, na questão do Henrique, provavelmente foi isso, Dani. Ele veio naqueles dias que você começou a perceber a diminuição da movimentação fetal, ele estava num sofrimento grave ali, né? Apesar do coração estar batendo normal, ele certamente já devia estar enfrentando algumas dificuldades de troca com a placenta, inclusive porque foi visto depois que tinha trombose. Então ele certamente estava com dificuldade de trocar com a placenta e provavelmente nos últimos estágios ele não devia estar fazendo qualquer xixi. Por isso que possivelmente você teve um parto seco. Pode você ter perdido e não ter percebido? Pode, sempre pode. Mas essa é uma hipótese muito menos comum. Ainda mais associada a toda a tua história, né? Sim. Eu perdi. Na verdade, eu acredito que eu perdi, sim. Toda vez, nesse finalzinho, depois que eu pensei muito com minha mãe, conversando, toda vez que eu ia no banheiro, saía, minha calcinha estava toda molhada. E não era xixi, eu acredito que era um líquido. Entendi. Pode ser, pode ser. E aí, depois que aconteceu tudo isso, que a gente associou. A minha mãe, Sim. Líquido. Aí, depois que a gente ligou todos os fatos. Os pontos. Para ter certeza, só se tivesse feito o exame do cotonete, né? O AmnioSure. Mas, infelizmente, esse é o tipo de coisa que tem que fazer na hora que... Tem mulher que não percebe mesmo, Dani, mas é bem menos comum, né? Assim, mais incomum. Geralmente, o clássico, né, gente, é a bolsa estourar e descer um monte de líquido perna abaixo. Mas pode acontecer? Pode. O que eu sempre falo é, observe se mudou o padrão da calcinha. Porque a gente produz muita secreção, em especial no final da gravidez. Então, é normal a calcinha ficar úmida. Mas o que às vezes as mulheres que rompem bolsa começam a perceber é que a calcinha que antes era úmida passa a ficar de verdade molhada.
Mesmo que seja só a calcinha. É aquela mulher que fala assim, vou usar até um absorventezinho para poder não ficar tão úmida a minha calcinha. Só que a calcinha fica mais molhada mesmo, assim, né? Ela não fica só aquele úmidozinho. No final do dia a calcinha tá molhada. Isso pode ser, sim, uma ruptura alta, que a gente chama, que não é quando a bolsa rompe lá perto do colo, é quando a bolsa só rompe mais em cima, e aí vai gotejando esse líquido, ao invés de descer tudo de uma vez. Isso pode, sim, acontecer. Eu achei mais uma perguntinha interessante pra gente encerrar, porque senão meu bezerro vai acordar e eu vou estar aqui ainda. A Helena, ela acorda toda horinha. Vai lá. Só ver aqui, que eu achei bem interessante, tem a ver com o assunto. Paciente com pré-eclâmpsia em tratamento, pode ter um parto normal? Não corre risco da pressão alterar? Que isso é muito... Vamos lá. A gente tem muita dúvida sobre isso. É verdade. A gente tem um estigma que fala assim, alto risco igual a cesárea, mas isso é mentira. Até porque as mulheres que têm alto risco é porque elas já têm provavelmente alguma doença. E a cirurgia cesariana é muito mais invasiva para o corpo da mulher do que é um parto normal. Então a gente sempre, ainda mais para quem já tem alguma doença, normalmente o mais seguro é sim fazer um parto normal. O que acontece? Por exemplo, se você está em pré-eclâmpsia, pré-eclâmpsia com tratamento é um pouco controverso. Talvez você pode ter tido uma pré-eclâmpsia mais precoce, que o médico resolveu tratar. É bem complicado de falar isso, porque pré-eclâmpsia normalmente a gente não trata. Pré-eclâmpsia normalmente a gente acompanha e bota para parir, né? Uma pré-eclâmpsia que tem que entrar com remédio é uma pré-eclâmpsia que a gente vai segurar no hospital, monitorizando esse bebê para nascer com 34 semanas. Se ficar muito bom, vai um pouquinho mais na frente. E pré-eclâmpsia leve, que é aquela que a pressão só chega no máximo 15/10, é uma pré-eclâmpsia que nasce com 37 semanas. Então, isso é uma observação, porque caso não seja isso que esteja acontecendo, vale a pena ela ficar atenta. Bom, de qualquer maneira, tenho pré-eclâmpsia, fui diagnosticada com pré-eclâmpsia. Como tem que ser o nascimento? Gente, o nascimento, a princípio, é a via mais natural possível. O que você vai fazer? Você vai internar, mesmo que você tenha tido um pico de pressão, se fez um pico de pressão, como você fez, né, Dani? 18, portanto. Fez o remédio, que é a hidralazina, que a gente tem que fazer. Não é dipirona que faz, né? É hidralazina, é remédio para baixar a pressão na veia. Fez esse remédio, baixou a pressão, começa a induzir o parto, se a mulher puder induzir o parto, né? A não sei que ela tenha alguma contraindicação à indução. Ela pode, começa a induzir. Aí, se a pressão subir, a gente pode fazer um pouco mais de hidralazina. A pressão não controlou, parto cesáreo. Pressão de 16, acima de 16/11 mantida, isso é, que a gente faz 4 doses de hidralazina e não baixa, e essas 4 doses são com intervalo de 20 a 30 minutos, não baixou essa pressão, cesariana de emergência. Mas normalmente, 1, 2, 3, no máximo 4 doses, a gente consegue sim baixar a pressão dessa paciente e continuar na indução do trabalho de parto. Se em algum momento a pressão voltar a subir de novo, tenta controlar com a hidralazina. Não conseguiu, cesárea. Conseguiu, continua na indução. Então pode sim. Corre o risco da pressão subir? Corre, mas corre o risco da pressão subir em qualquer momento, né? Então não tem problema nenhum a gente tentar a indução do parto. Se em qualquer momento a pressão subir além de 16/11, a gente faz medicação. Controlou? Segue no parto normal. Não controlou? Opera. E lembrando que em qualquer momento, se a pressão ficar acima de 16/11, não interessa. Não tem que botar a paciente virada de lado, de cabeça para baixo, de cabeça para cima. Tem que começar o sulfato de magnésio, que é o remédio na veia, para evitar que a mulher com pressão alta faça convulsão e transforme a pré-eclâmpsia em eclâmpsia, tá? Então, são essas duas medicações que são super importantes. A primeira medicação é a hidralazina, que é para baixar a pressão. Baixou a pressão, parto normal. Não baixou a pressão, cesariana. O que é baixar a pressão, gente? Abaixo de 16/11, até 15/10. Mas, independente disso, em qualquer momento, chegou com 16/11, chegou nesses níveis, mesmo que controle os níveis, vai ficar todo o período, por 24 horas pelo menos, usando sulfato de magnésio, que é para evitar convulsão. Eu sei que parece muito confuso, mas o recado é, pode tentar parto normal? Sim. Só não pode se a pressão descontrolar acima de 16/11 e a gente não conseguir controlar com medicação. Esse é o recado. E
pode e é um melhor, porque quanto menos estresse para o corpo da mulher, melhor. E apesar do estresse do parto normal, emocional ser muito grande, o estresse físico, o dano físico ao corpo é muito menor no parto normal. Isso é uma questão que eu vejo que muitas têm dúvidas e todo mundo acha que porque, né, tem pré-eclâmpsia, não pode. Exatamente. Até na minha família também. Quando eu fui o Henrique, aí falavam, não, mas não pode, tem que fazer. E minha pressão, ela estava controlada depois. Depois que ele faleceu, controlou, ficou normal, mas estava tranquilo. Então, por isso que eu tentei também. E era assim, não precisava mais claro, você fez muito bem. Só comigo, eu achei melhor a via de parto. Foi uma forma também da gente se despedir, né? Ficar um tempo com ele. Com certeza. A mais ali, ter o nosso momento, preparar a nossa cabeça para tudo que estava por vir. E foi super tranquilo. As moças o tempo todo aferindo minha pressão, mas ela, graças a Deus, não aumentou e ficou estável. Foi bem tranquilo. Que bom. Menos mal. Então tá bom, Dani, vamos parar nosso papo por hoje, mas lembrando que temos mais assunto para continuar conversando outros dias. Isso, a gente combina outro dia, porque temos bezerros. Você tem bezerro por aí? O meu bezerro já desmamou porque eu tive que trabalhar muito, não consegui tirar. Então, à noite ele não toma nada, dorme direto. Dorme, graças a Deus. A gente fez curso de sono, Dani, uma coisa que assim, eu trabalho muito loucamente. Eu precisava que ele dormisse a noite toda sem a minha pessoa, entende? E aí a gente fez um curso de sono que não indicou desmame, ele desmamou sozinho por outras questões, não teve nada a ver com isso. Mas aí, graças a Deus, ele dorme a noite toda. Isso é uma coisa que eu não posso reclamar, valeu a pena. Graças a Deus. Por aqui eu tenho um bezerro que não é 3 vezes que acorda, é 5. E agora Jesus! Já tá no horário da mamada dela, o papai tá vigiando, de vez em quando ele abre a porta, ele, e aí, acabou? Não, porque ela vai acordar. Já fica não tem problema não. Qualquer coisa a gente... Claro, com certeza. Tem que respeitar. Conversa, também. Nosso papo. Vamos marcar pra gente conversar mais vezes. De repente a gente marca só pra falar sobre pré-eclâmpsia ou outros assuntos. Ótimo, vamos fazer isso. Pra abrir só veja o que suas seguidoras querem e a gente conversa. Isso, vou abrir uma caixinha lá Combinado? no meu Instagram e a gente faz certinho e conversa. Pessoal, que a gente não respondeu todo mundo, desculpa aí, porque não tem como, é muita coisa, muita gente. A gente tentou responder mais o que tá no foco mesmo do nosso assunto, né? Pra não exatamente, muito, né? Exatamente. E hoje era sobre perda gestacional, mas acredito que vamos ter mais oportunidades para estar conversando. É isso aí. Vamos fazer uma sala, concordo. A Geisa falou, vamos fazer uma sala. E tô muito feliz que a dona Terezinha gostou. Uma guerreira também. Fiquei muito feliz, viu, dona Terezinha? Eu vi. Achei uma pessoa que conversa mais do que você. Gente, eu falo muito. Ai, meu pai. Falo muito mesmo. Gente, amei de verdade. Dani, muito obrigada pelo papo, muito obrigada por abrir o coração, por contar a sua história, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente, não tenho qualquer dúvida, viu? Gratidão você por me receber aqui e ter esse coração lindo e ser essa médica tão humana como você é. E a gente encontra muitas Fernandas por aí no nosso caminho. Amém, assim seja, por favor. Beijo, Dani. Beijo grande. Boa noite, tchau, pessoal. Boa noite, tchau, gente.